salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marco Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo, na boa. Aquela quinta-feira, dia 30 de novembro, finalzinho do mês de novembro, às 10h30 da noite, gravando um pouquinho mais tarde, mas enfim, estamos gravando numa quinta-feira, João, que eu acho que a gente pode começar o nosso podcast. Antes de mais nada, enfim, você fez um post essa semana, ontem, eu acho, no Twitter, né, falando que o ano tem sido muito ruim aqui em Israel, e realmente, né, a gente começou aí o ano com a entrada desse governo de extrema-direita. Continuou o ano com uma disputa, né, por conta de um golpe que esse governo de extrema-direita estava dando no sistema do judiciário, para que eles pudessem controlar aí todo o sistema judiciário do país. E estamos terminando o ano com essa guerra insana aí, que já deixou, enfim, aparentemente, cerca de 20 mil pessoas mortas, talvez um pouco menos, um pouco mais, a gente não tem números certos disso, mas o que a gente sabe, o que é bom, né, João, é que, enfim, no final de ano sai sempre o resumão do Spotify, e a gente, enfim, teve aí a oportunidade de ver que os nossos ouvintes aumentaram muito esse ano. A gente está aí há 4 anos na estrada, e esse ano a gente teve realmente o boom, né? Acho que por conta de tudo isso que está acontecendo aqui no país, mas eu acho que é fundamental a gente agradecer a todos vocês aí por essa audiência, é muito legal. O pessoal também que está aí nos apoiando no Apoia-se, um abraço muito grande, um beijo para vocês, porque realmente muito gratificante a gente ver o apoio de vocês, a fidelidade de vocês, a audiência, a confiança, né? Porque, enfim, a gente agora mesmo está conversando sobre tudo isso que se posta na rede, né? E é tanta desinformação que a gente vê. Então, quando a gente vê que temos tantos ouvintes fiéis aí, é porque vocês confiam na gente e sabem que a gente tenta passar a informações de qualidade, informações enfim, baseadas no que acontece e em fontes enfim, fontes com credibilidade, né? Então, fica aí realmente esse agradecimento muito grande aí por todo esse apoio, toda essa fidelidade. É realmente uma honra poder contar com vocês. Brigadão e, enfim, que comece esse 2024 aí com notícias boas, melhores do que a gente está tendo agora, mas que a gente continue arrebentando aí no podcast. Ô, João, quer dar uma palavrinha nesse sentido também, cara? Faço coro, Marquinhos. Para mim, a gente é muito, muito legal isso. A quantidade de pessoas que entrou no nosso. Que a gente entrou, na verdade, no top 1, top 5, top 10 deles no Spotify. É muito, enfim, foi um crescimento, um aumento de quase 10 vezes para cada um, né? Um negócio absurdo. E isso, se a gente considerar que o nosso podcast ele explodiu mesmo em outubro, a gente teve um crescimento muito bom a partir de janeiro, né? Lamentavelmente, as notícias ruins de Israel fazem o país ficar em evidência, né? E aí, enfim, a gente já teve um crescimento já no início do ano bastante, enfim, grande, né? De 3 vezes o número de ouvintes, mais ou menos, que foi o crescimento que a gente teve sei lá, a partir de janeiro e ficou nessa média de janeiro até outubro. E são essas pessoas que, na verdade, que apareceram com a gente no top 5, no top 10 deles, né? O pessoal começou a escutar a gente em outubro, que foi, lamentavelmente, um evento ainda pior do que os que estavam acontecendo aqui antes. Esses aí, eu acho que a gente não apareceu, na maioria dos casos, no top 5, no top 10 deles. Então, talvez no ano que vem, se o pessoal continuar seguindo a gente, continuar escutando a gente, se estiver gostando mesmo, a gente vai aparecer, o que deixa a gente, enfim, com uma perspectiva de melhora, enfim, ainda maior, né? E isso é muito legal, cara, porque quando a gente grava, a minha impressão é que, enfim, sempre foi, né, que quem me ouve é o Marquinhos e quem ouve o Marquinhos sou eu, né? E as pessoas que a gente conhece, que escutam a gente, que falam com a gente. E, de repente, está descobrindo um mundo de ouvintes do podcast, tipo, enfim, que pessoas desconhecidas totalmente, né, da gente, Quando a pessoas que gente têm interesse especial. Pois é. contava a Enfim, história do Corona, cara, aqui, lembra? O que estava uhum. acontecendo com o Corona aqui em Israel. E a sensação quando você grava o podcast é que, enfim, vão escutar aquele núcleo de pessoas que você conhece. De repente a gente viu que a gente quebrou fronteiras, quebrou barreiras aí, enfim, tá, e chegou em um monte de gente. E, pô, é legal. Eu acho que mais que informação, né, porque nem eu nem você somos jornalistas, né, Sim. e a gente não tem nem o estudo, nem a prática jornalística
de produzir conteúdo, de fazer checagem, enfim, a gente não estudou isso, né? E com todo respeito aos jornalistas que a gente tem, a gente usa o material deles para dar nossa visão sobre Israel, não só dos jornalistas, né? Também de outros profissionais, também de alguns intelectuais que a gente escuta, que a gente ouve, que a gente lê, e a gente produz nosso próprio conteúdo, né? Que é nossa interpretação, nossa visão sobre isso. Então, enfim, a visão de quem está aqui do lado esquerdo do muro. Seja lá qual for esse muro, a gente está aqui do lado esquerdo. E, enfim. Da qual for, a gente está do lado esquerdo. Pois é. E aí, enfim. Então, pô, obrigado de verdade, de coração, pela audiência, né? Não sei se chama audiência, enfim, em hebraico tem Acho uma que é, palavra né? especial para ouvinte, que é mazinim, né? Mazin, que é o escutador, né? O ouvinte. Uma Ouvinte. tradução literal para ouvinte mesmo. Mazinim ve mazinot, né? Mazinot para mulheres. Enfim, muito obrigado aí para vocês, que são os nossos ouvintes, como diz o Marquinhos. Mais ainda para os que contribuem, né? Para os que podem contribuir e contribuem, que também ajuda bastante. E vão vir novidades aí, né? A gente vai estar trabalhando para novidades, não só na área do podcast, né? Para a galera que segue a gente. Pode ser que a gente possa trazer conteúdo de outras maneiras. A gente já está trazendo, né? Quem acompanha a gente no Twitter e no Instagram já vê a gente trazendo conteúdo de outras maneiras. E a nossa ideia é aumentar ainda a nossa possibilidade de trazer conteúdos no futuro. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos da guerra esta semana. Bom, gente, como já é tradição aí no nosso primeiro bloco, aquele resumão, né? Vamos começar então. A semana começou com um cessar-fogo, né? O cessar-fogo começou aí na sexta-feira da semana passada, às 7 da manhã, e está durando até hoje. A gente já está no sexto dia, no sétimo dia, no caso, né? A gente teve inicialmente 4 dias de cessar-fogo, depois foi sendo estendido. Esse início, né, do cessar-fogo ele foi marcado, né, pelo acordo aí que o Hamas teria que, nesses 4 dias iniciais, né? O Hamas teria que libertar 50 prisioneiros, reféns, né? Não prisioneiros, 50 reféns sequestrados israelenses, mulheres e crianças, e isso vem acontecendo, e também foram outros cidadãos, né, que não são cidadãos israelenses, cidadãos tailandeses que trabalhavam aqui, também foram soltos durante esse período. A gente já chegou no dia de hoje, né? A primeira etapa do cessar-fogo foram 4 dias, podendo serem estendidos aí por a cada 2 dias eles foram sendo estendidos, e a cada extensão o Hamas tinha que liberar mais 10 prisioneiros por dia. Ou seja, a gente já chegou aí a 70 prisioneiros israelenses, né, que foram soltos durante esses últimos aí, 6 dias. E outros tantos prisioneiros, reféns, né, do Hamas, que foram de estrangeiros que também foram soltos aí. Já passou mais de 100, na verdade, né, de pessoas que foram, dos reféns que foram soltos. A semana continuou aí em toda essa discussão, o tempo todo a discussão é se o cessar-fogo vai ser estendido ou não. A gente vê pressão americana do mundo inteiro, né, para que o cessar-fogo seja estendido, porque ninguém quer a volta à guerra. Por outro lado, aqui dentro, né, também continua toda essa efervescência, sabe, perguntando, e aí, a guerra vai acabar mesmo? O que significa acabar a guerra? Até porque a população não quer o final da guerra, a população quer que a guerra continue, porque os objetivos, né, iniciais não foram alcançados ainda, que seria a destruição do Hamas, ou a impossibilidade do Hamas de continuar governando a faixa de Gaza e a libertação dos reféns. Então, a gente tem tudo isso acontecendo aí no campo, né, de Gaza nessa última semana. Teve muita acusação aí de quebra de cessar-fogo, inclusive o exército de Israel matou alguns palestinos, militantes do Hamas, que tentaram atacar. Teve soldados que foram feridos, inclusive, e outros e depois, no segundo ataque, o exército matou 2 militantes do Hamas que quebraram aí o cessar-fogo, mas enfim, foram incidentes pequenos que não colocaram todo o cessar-fogo em risco, né? Isso aconteceu no início, na verdade, né? O Hamas, a gente não sabia se ia sair ou não sair o cessar-fogo, depois de pressão americana acabou que saiu, mas enfim, a gente já tem esse período de cessar-fogo, tudo que envolve Gaza nessa semana deu aquela baixada, né, na temperatura. Também baixou a temperatura no Líbano, até porque o Hezbollah ele assumiu o cessar-fogo também. Ele falou que se tiver cessar-fogo em Gaza, vai ter cessar-fogo no norte, e a fronteira norte ela também deu uma esfriada nessa última semana.
Porém, se a gente for averiguar o que aconteceu na fronteira ali com a Cisjordânia, ou seja, na Cisjordânia, não na fronteira, mas com a Cisjordânia, a violência continua muito alta. Vários palestinos foram mortos essa semana em incursões do exército, principalmente no campo de refugiados de Jenin. Ontem circulou um vídeo de um menino de 9 anos sendo atingido e morto por um sniper israelense, também na Cisjordânia, na região de Jenin. Enfim, a violência continua do exército contra os palestinos e, obviamente, como eu também vim retratando aí várias vezes no Twitter, a violência de colonos terroristas judeus, né, contra a população palestina que vive na Cisjordânia. Inclusive, isso tem sido aí uma questão de muita dor de cabeça e preocupação para o governo Biden, que coloca pressão no governo israelense. E aí, João, detalhes desse cessar-fogo que continua até o momento, cara? Pois é, o cessar-fogo, aparentemente, ele vai ter uma extensão de 2 dias a mais, né? E ele está em negociações constantes. O Gabinete de Segurança israelense tem se reunido constantemente. O Exército, as Forças Armadas, no caso, estão preparadas para a volta do conflito a qualquer momento, para a volta da guerra a qualquer momento, mas os esforços internacionais estão, enfim, direcionando Israel e o Hamas para mais um dia de cessar-fogo. Por que isso? Porque a gente ainda tem muitos reféns civis ainda nas mãos dos grupos palestinos, e Israel, enfim, quer que todos eles cheguem aqui, né? Até agora, a gente pode dizer que a maioria das mulheres e das menores de idade já chegaram, já foram trocados. Mas a gente ainda tem alguns casos, né, de mulheres e menores que ainda estão presentes enfim, na Cisjordânia. Tem o caso, por exemplo, de uma bebê de 10 meses, ou 11 meses, não sei se já cumpriu 11 meses. Não, 10 Enfim, meses. 10 meses, ainda tem 10 10, meses. pois que tá ainda no cativeiro em Gaza, né? E que ainda não chegou. Junto com a mãe e com Com a mãe. o irmão de 4 anos, se eu não me engano, né? Exatamente. Pois é, então a gente ainda tem casos muito sensíveis, né? E a gente viu hoje pela primeira vez o caso de que os reféns foram trazidos em momentos separados para Israel. Eles não foram trazidos todos juntos, né? Porque a explicação que foi dada pelo exército israelense é que eles não estão todos juntos no mesmo lugar, eles estão em regiões diferentes da faixa de Gaza, e que isso, obviamente, faz com que a logística de chegada deles nos lugares próximos às fronteiras sejam distantes. Então Israel enfim, não questionou essa chegada por separado desses reféns, né? Então a gente tem um cessar-fogo que já está durando 5 dias, 5 ou 6 dias, né? Ele entrou em vigor na sexta passada, e 6 dias já, né? A gente está na quinta, amanhã completa uma semana, e a gente tem a expectativa dele durar 2 dias mais, porque, enfim, o Hamas está localizando, segundo o que eles estão dizendo, os outros reféns, para que eles sejam trocados enfim, e que o cessar-fogo possa durar mais tempo. O interesse do Hamas nesse cessar-fogo prolongado, a gente já comentou na edição passada, mas eu lembro aqui de forma um pouco mais curta. O Hamas quer usar esse tempo para jogar um balde de água fria na guerra, para esfriar a relação, enfim, da comunidade internacional com Israel, para que Israel sofra mais pressões para que a guerra não siga, né? Mostrando a situação de desastre humanitário total na faixa de Gaza, e que a continuação da guerra pode transformar a faixa de Gaza inteira nisso e ainda piorar muito a situação da população de Gaza, com o inverno chegando, com as doenças que podem se proliferar, com amontoados de pessoas na mesma região. Para quem não sabe, nessa época do ano que a gente está, é que começam as chuvas mais fortes. Aqui chove no inverno, então a tendência, enfim, é de um inverno muito mais úmido, muito mais chuvoso do que a gente teve até agora, né, nesse outono. E isso, obviamente, dificulta um pouco a situação da população civil, que já é muito complicada, e é mais uma carta na manga que o Hamas tem para tentar um cessar-fogo permanente e sobreviver, né? Porque o objetivo de Israel declarado desde o início da guerra é derrubar o Hamas, depois foi derrubar o Hamas da faixa de Gaza, né? Aniquilar o Hamas da faixa de Gaza. Enfim, então a gente está nessa, né? A gente segue ainda na troca de 3-1, né? Cada refém liberado pelo Hamas, Israel libera 3 prisioneiros palestinos. Ainda estamos falando de mulheres e menores de idade, ainda que a gente tenha tido exceções na regra. Entre os presos palestinos tem alguns de 19 anos, né? 18 e 19 anos, e o Hamas liberou também alguns homens maiores de idade, enfim, entre os liberados. Algum caso muito específico e curioso foi de um cidadão com cidadania russa, além da cidadania israelense, que o Hamas liberou, enfim, sem exigir nada em troca, né?
simplesmente liberou, perdão, ontem, na quarta-feira, liberou duas cidadãs russas, que também têm dupla cidadania, também são israelenses, que aparentemente é parece ser um presente para o Putin, né? Se é uma tentativa de agradar o Putin, se é um agradecimento por alguma ajuda especial, ou por algum posicionamento que ele tomou, ou qualquer outra coisa, a gente ainda não sabe, mas certamente é uma tentativa de agradar, né, o presidente da Rússia. Enfim, então a gente está na expectativa dele durar mais 2 dias e o Hamas já fala em começar a ampliar o acordo para a liberação também de homens adultos, hein? Que é uma situação um pouco mais complicada, porque o apelo internacional e interno de Israel pela libertação de homens é um pouco menor. Os homens presos maiores de idade por Israel representam perigo, de certa forma, maior do que os menores e as mulheres. Né? É menos popular perante a sociedade israelense liberar maiores de idade do sexo masculino, né? Então, isso é uma situação um pouco mais complexa. Mas eu acredito que, no fim das contas, o que vai acontecer é que esses presos, enfim, a gente vai chegar nesse acordo pela liberação de homens também, civis, né? Os soldados são outra história. Enfim, que a gente vai ainda durante esse cessar-fogo, acredito que ele vai evoluir para essa liberação desses reféns civis que estão faltando, né? Houve muito disse-me-disse durante esse tempo, informação de que alguns reféns que se achavam que estavam capturados pelo Hamas haviam morrido, e de repente surgiu um vídeo de um deles falando que ainda estava vivo, e o Hamas diz que tal e tal morreram em bombardeio israelense, mas Israel não consegue confirmar a informação. Enfim, é uma situação ainda complicada. A gente também tem outras situações que são curiosas, que aconteceram, curiosas no sentido, enfim, talvez não seja o melhor termo para isso, né? Mas que foram as violações do cessar-fogo. Um explosivo, né, foi detonado próximo às bases do exército israelense no norte de Gaza. A gente tem que lembrar disso sempre. As Forças Armadas de Israel não deixaram o norte da faixa de Gaza. Eles ainda estão lá. Eles não estão atuando, mas eles estão preparados para continuar a guerra a partir do momento que o cessar-fogo for declarado finalizado. A gente não teve foguetes lançados contra Israel. E no norte, ainda que isso não seja parte do acordo, houve um entendimento por parte do Hezbollah de, enfim, cessar-fogo também. Israel também, no caso, acompanhou, né? O Hezbollah e os dois lados pararam com as hostilidades. Só hoje, na quinta-feira, um drone avançou sobre enfim, o Galila Elyon, né, a região norte da Galileia, Galileia Superior, né, que seria a tradução literal, e foi detonado, o alarme soou ali, foi detonado pelo sistema antiaéreo israelense. Mas a gente teve hoje 2 atentados, um em Jerusalém, 2 palestinos abriram fogo contra a população que estava esperando o ônibus na entrada de Jerusalém. 3 pessoas morreram, outras 4 ficaram feridas. Um atentado duro, bem forte, enfim, que foi reivindicado pelo Hamas. E um outro atentado num ponto de ônibus também, no norte da Cisjordânia, até onde eu vi, com 2 feridos, né? Os terroristas foram abatidos nos 2 casos. E um deles, o atentado de Jerusalém, um dos terroristas era um preso que tinha sido condenado em Israel por tentativa de atentado terrorista, que foi sentenciado por 10 anos, foi liberado em 2020, foi de 2010 a 2020 preso, e, enfim, foi liberado e realizou outro atentado o que ecoou, né, nos discursos da extrema-direita israelense outra vez, enfim, a necessidade, entre muitas aspas, obviamente, segundo as palavras deles, enfim, de ser aprovada a lei da pena de morte para terroristas. Né? Enfim, então, agora, na Cisjordânia, nada mudou. Não teve cessar-fogo na Cisjordânia. Então, o Hamas reivindicou esse atentado. Então, o quê? Eles romperam o cessar-fogo? Não, porque Israel também seguiu operando na Cisjordânia. O exército israelense seguiu fazendo operações na Cisjordânia. Houve troca de tiro, teve gente morta em Tulkarem, que é uma cidade que fica na parte ocidental da Cisjordânia, bem próxima à cidade de Netânia, em Israel, né? E do Vale do Hefer. Enfim, a gente teve casos enfim, de operações do exército, inclusive sangrentas, inclusive deixando mortos palestinos em geral. Não tem relatos essa semana de soldados nem de civis israelenses mortos até o dia de hoje, quando teve esses atentados. Então, o cessar-fogo valia para Gaza, não valia para Cisjordânia, né? Não dá para dizer que ele foi violado nem pelo Hezbollah, ou por quem tenha sido que mandou esse drone no norte, enfim, nem na Cisjordânia. Enfim, essa é a situação que a gente viu aqui. Enfim, então a gente está visualizando essa possibilidade de segmento do cessar-fogo. O Hamas alega que ofereceu para Israel
a liberação de 7 civis, mulheres e crianças, e 3 corpos de israelenses mortos. Israel negou. Enfim, isso foi o que o Hamas teria dito, né? Eu acredito que possa ser verdade essa informação, ainda que Israel não admita, porque, enfim, enquanto você não eliminou, enfim, não eliminou as possibilidades de trazer todas as pessoas vivas, você ainda não começa a trocar os corpos, né, dos restos mortais das pessoas que estão mortas. Primeiro você quer os vivos, né? Enfim, e o Hamas tem corpos de israelenses desde 2014. Então, isso é uma realidade com a qual a gente convive há tempos aqui, né? Enfim, e é isso. Então, estamos nessa, a situação mais tranquila aqui em Israel. Foi uma semana que deu um pouco de calor no coração, vamos dizer assim, né? Em hebraico essa expressão faz sentido, não sei se em português faz. Já perdi a prática com essas expressões em português. Por ver os refugiados, enfim, perdão, os reféns voltando para casa, por ver as pessoas reencontrando suas famílias, por ver que a grande maioria das pessoas que voltaram, ainda que algumas fossem conduzidas a hospitais e que tivessem mostrado sinais de debilidade, tão sãs e salvas, né? Uma senhora de 84 anos foi internada em estado grave e parece que hoje foi liberada do hospital. Enfim, já pôde retornar. E outros todos eles passaram pelo hospital para fazer exames, né? E depois conversaram com o serviço secreto, exceto as crianças. As crianças são isentas de dar depoimento ao serviço secreto, até pelo trauma que podem causar, por questões psicológicas. Alguns poucos já deram entrevistas para os meios de comunicação, inclusive isso rompe com essa fake news que estava rolando aí, que Israel teria proibido os reféns que retornassem de dar entrevistas. Isso não é verdade. Tanto não é verdade que eu já li entrevistas de 3 deles, né? Foram entrevistas simples até agora, nada demais, né? Uma eu não vi ainda, mas que a pessoa foi no programa no jornalístico, no principal programa jornalístico do Canal 11 de televisão. Então, enfim, eles estão falando com a imprensa, estão falando com a mídia, enfim, estão relatando as condições, né? Que alguns ficaram em bunkers, outros ficaram em lugares sobre, enfim, a superfície, né? Esses tinham muito medo de serem bombardeados, inclusive, pelos aviões israelenses ou pelos tanques israelenses. A maioria deles não viu a luz do sol, tiveram, enfim, saíram com sensibilidade extremada na retina, né? E, tem relatos de uma mulher que perdeu 8 quilos, né? Eles comiam basicamente arroz e pão e não tinha comida para todas as refeições. Enfim, nenhum deles até agora relatou ter sido maltratado de maneira especial. Obviamente que você ficar num túnel fechado, né? Ser obrigado a caminhar quilômetros até o lugar que você chegou, enfim, comer esse tipo de alimento com baixíssima caloria, que está longe de compensar as necessidades que você precisa. Óbvio que a gente não está falando de boas condições, não estamos nisso, mas as pessoas não foram humilhadas, não apanharam, não foram torturadas, o que, enfim, é uma boa notícia, né, para que essas pessoas possam se recuperar mais rapidamente do trauma que foi esse momento. Não transforma o Hamas exatamente num grupo humano, até porque depois que eles fizeram no dia 7 de outubro, enfim, humano todos somos, né, inclusive eles, mas não é o humanismo enfim, não é a filosofia pela qual eles prezam, né? Mas, obviamente, que os reféns eram interessantes para eles precisavam dos reféns saudáveis, precisavam dos reféns vivos, e precisavam que, quando os reféns voltassem, enfim, eles contassem essa história, até porque o Hamas possa controlar a narrativa de que eles não são esses monstros que Israel quer fazer com que eles pareçam ser, né? Enfim. E monstro ninguém é, né? Os nazistas também não eram monstros, eram pessoas. E isso a gente tem que entender muito bem, porque pessoas fizeram o Holocausto, pessoas fizeram o 7 de outubro, pessoas fizeram diversos massacres, né? Pessoas fizeram massacres de Deir Yassin na Guerra de Independência de Israel, enfim, contra a população árabe ali próxima de Jerusalém. Pessoas cometeram as maiores atrocidades, seres humanos cometeram as maiores atrocidades no mundo, não foram monstros nem ETs que desceram de discos voadores. Então, todos somos pessoas e obviamente, mas, enfim, alguns não prezam muito pelos conceitos de direitos humanos, né? E não só na faixa de Gaza é assim, não só o Hamas é assim, a gente sabe disso muito bem. Enfim, voltaram, estão agora se restabelecendo, alguns estão com traumas bem acentuados, outros estão mais tranquilos. Hoje um ou outro começou a postar nas redes sociais, dizendo voltei, estou bem, enfim, quero dizer para vocês que estou bem aqui. A gente vai demorar um pouco para entender o tamanho do trauma, né, dessas pessoas que não só ficaram no cativeiro do Hamas, como
passaram por aquele 7 de outubro, muitos deles viram suas famílias serem mortas, seus amigos serem mortos, tiveram que correr para salvar suas próprias vidas, viram sua comunidade ser destruída, né? E então isso tudo é muito delicado, né? E a gente ainda vai ver as consequências disso. O ouvinte pode perguntar, aí vocês estão falando só dos israelenses, vocês estão falando dos palestinos? A minha resposta é a seguinte, eu tenho uma coisa pequena para falar sobre os palestinos, na verdade o Marquinhos tem mais do que eu, ele viu sobre isso mais do que eu. Mas a gente aqui, a gente está submetido aos meios de comunicação israelenses, né? Aqui eu ligo a televisão, eu abro a internet, eu tenho aqui os relatos israelenses. Além de tudo, eu não falo árabe. Então, eu vi que palestinos que foram soltos das prisões israelenses deram entrevistas também para meios de comunicação locais ou internacionais, inclusive. Mas eles falaram em árabe, eu não entendo árabe, então eu não posso relatar exatamente o que eles comentaram. O que a gente viu, né, Marquinhos, você pode aprofundar isso um pouquinho mais, antes que a gente passe para o próximo ponto, é que o que a gente viu, o que a gente noticiou aqui na semana passada sobre o Ben-Gvir ter piorado as condições nos presídios israelenses, foi confirmado por pelo menos 2 desses presos que foram liberados. E eles tiveram que dormir no chão, sem direito a colchão, né? Enfim, não foi muito diferente da situação dos reféns em Gaza, mas enfim, você espera que uma prisão de um país, né, de um Estado nacional, ofereça condições humanas razoáveis para os presos, né? Preso não tem que ser maltratado, o preso tem que ser tratado de acordo com a lei e botar a pessoa para dormir no chão, ou submeter as pessoas a menos horas de sono que o necessário, ou diminuir a quantidade de calorias que elas recebem, dando abaixo do que é necessário, etc. Ou, inclusive, submeter essas pessoas à tortura ou a maus tratos, né? Enfim, eu não vou nem falar de direitos humanos, né? Contra a própria lei israelense. Mas parece que o nosso ministro da Segurança Pública não está muito interessado nisso, né? O Itamar Ben-Gvir já que ele não pôde aprovar a pena de morte, ele está maltratando os presos nas prisões, pelo menos de acordo com informações que estão saindo de dentro de Israel e dos próprios presos liberados, né, agora nos territórios, que estão chegando na Cisjordânia agora. Né? Agora, a gente não tem muita informação sobre eles, a gente não tem muito o que contar, porque realmente a informação não chega. A gente conta sobre o que a gente vê, e é natural que a gente se sensibilize com o que a gente escuta, porque são as pessoas que estão próximas a gente, são as pessoas que, se a gente não conhece, a gente conhece quem conhece eles, muitas vezes, né? Enfim, e a mídia, obviamente, ajuda nessa sensibilização, perdão, nessa onda de sensibilidade nacional com essa situação, enfim, e a gente reproduz o que a gente vê aqui, né? Então, passo para você o ponto aí, Marquinhos, para você falar sobre essa questão dos presos e depois a gente entra no último assunto do bloco. Isso Talvez você... que a gente realmente tem visto esses prisioneiros que estão deixando a prisão reclamando muito de tortura, né, desde o início da guerra, falando de comida, que não tem comida o suficiente, a questão que você colocou de dormir no chão, muito frio, ou seja, possivelmente o aquecimento, né, da cadeia foi desligado, e a cadeia onde está a maioria desses presos, ela é em Jerusalém. Na entrada de Jerusalém, no norte de Jerusalém, numa parte ocupada, né, na parte que era Palestina até 67. E fica a poucos quilômetros de Ramala também, cerca de, vamos dizer, uns 5, talvez menos de 5 quilômetros de Ramala. Ali é frio já nessa época do ano, né? Jerusalém fica a quase 1.000 metros de altura, uma região que já fica muito frio ali, então a gente pode imaginar. E a questão é que vários presos estão comentando a mesma coisa. Enfim, e a gente já viu, né, como você falou, né, João, o Ben-Gvir dando depoimentos desse tipo, que inclusive ele indo à cadeia, e ele falou que ele foi à cadeia para verificar que justamente validar e verificar, né, que os prisioneiros estão recebendo o tratamento mais grave possível, mais pesado possível. Foi assim que ele falou, né? Ele fez uma visita na cadeia ali com a diretora da instituição e ele falou que era esse o objetivo da visita. E não só isso, né? A gente também viu fotos aí no início Ele falou que, inclusive, ele cuidou. Ele foi lá para cuidar de que os presos estavam recebendo o pior tratamento e também estavam ouvindo durante 24 horas por dia o hino de Israel, né? Enfim, não é muito de se surpreender com esses depoimentos, porque também no início da guerra, quando a gente teve os centenas ou milhares de prisioneiros de cidadãos de Gaza, né, que estavam dentro de Israel e foram presos, e também os terroristas do Hamas que foram presos no momento no dia, eles foram ali submetidos enfim, a situações horríveis, né,
foram torturados e ficaram ao ar livre durante o dia, com olhos vendados, a mão amarrada para trás, debaixo do sol, sem água, sem comida, sem banheiro, e ouvindo música também, som alto, aquela coisa, enfim. E o pior foi ter visto o Ben-Gvir ir à rede, ir ao Twitter falar, né? Eu estou cometendo um crime, estou torturando presos e informo no Twitter que estou fazendo isso. Mas enfim, a parte dessa realidade. Ontem também teve, enfim, um menino que saiu, falou que tinha sido agredido, teve suas mãos quebradas e não teve tratamento. E depois, quando ele saiu da cadeia, ele foi libertado. Ele apareceu com gesso. Tem muita história correndo, a gente não sabe quais são verdade e quais não são verdade. Então, por isso que eu também não vou ficar aqui dizendo que, enfim, isso aconteceu, isso não aconteceu. Mas tendo em vista de tudo, né, que o Ben-Gvir falou e de algumas coisas que rodaram aí no início, foram divulgadas pela mídia no início da guerra, a gente, enfim, não é de se surpreender e nem um pouco de achar que é um absurdo que os presos palestinos estejam sendo torturados também nas cadeias, como também os sequestrados, né, pelo Hamas foram torturados. A gente está vendo várias e várias informações. Inclusive, acabei de ver que dois meninos, irmãos que foram soltos ontem, se eu não me engano, ontem, o tio deles falou que os dois foram queimados com um cano de motocicleta, do escapamento da motocicleta, né? Porque caso eles fugissem, ia ser fácil de achar. Enfim, a gente já ouviu outros também casos de tortura aí que estão surgindo e não é nada de se estranhar, né? Eu acho que nem vindo de um lado, nem vindo de outro. E só eu queria trazer uns númerozinhos aí sobre a Cisjordânia, João, já que, né, essa é uma coisa também muito estranha e interessante ao mesmo tempo, né? Que apesar da gente, a política de Israel, né, ao longo desses 18 anos aí, desde que a faixa de Gaza foi desconectada, né, desde que Israel saiu da faixa de Gaza, a política foi se separar, né, entre as duas entidades, principalmente depois que o Hamas controlou Gaza e a autoridade palestina controlou a Cisjordânia, né? Eles se tornaram praticamente dois países diferentes, duas entidades completamente distintas, enfim, e Israel sempre tratou isso dessa forma, né? Até porque no momento que você divide, é mais fácil também de você controlar e reprimir, né? E oprimir e reprimir. Então, isso foi uma coisa que acontece, e a gente vê isso acontecendo na guerra também, né? Como o cessar-fogo acontecendo em Gaza, mas na Cisjordânia o bicho continua pegando. Essa semana foram vários mortos. Desde o dia 7 de outubro já foram 238 palestinos mortos na Cisjordânia. É muita gente, é mais do que a metade do que já havia sido morto, mais da metade do que morreu o ano inteiro. Então a gente vê assim que esse período realmente está sendo muito brutal na Cisjordânia. Desses 238, 63 foram crianças, e esse número eu já tinha comentado, não mudou, né? 8 desses 238 aí foram mortos por colonos israelenses também. Ou seja, os palestinos estão apanhando de tudo que é lado, né? Não tem para onde correr. O número de ataques, né, dos colonos continua aumentando. Já foram 295 ataques que foram registrados aí pela organização da ONU, que faz a contagem, né? Enfim, não a contagem, mas trabalha nos territórios ocupados, tanto da Cisjordânia quanto de Gaza. E a gente vê isso aumentando, né? Como eu falei ontem também, rodou um filme aí de colonos com o exército, que no meio da noite foram num vilarejo palestino, enfim, aterrorizar os moradores, enfiaram um cacete num palestino com um fuzil, né, com um cano do fuzil, enfim, coisa horrível, continua acontecendo, correndo solto. Enfim, o que está sendo, na minha opinião, o que está acontecendo é o seguinte: o cala-boca. A gente está vendo esse cessar-fogo aumentar, né? A gente começou aí com 4 dias, 6 dias, 8 dias. E a gente tem uma pressão muito grande dentro do governo também para que esse cessar-fogo pare, né? Porque tanto os Smotrich como o Ben-Gvir, eles não querem cessar-fogo, eles não estão cagando e andando para a volta dos reféns, né? Eles votaram contra, né, o cessar-fogo, inclusive. Acho que no final o Smotrich votou a favor, mas o Ben-Gvir votou contra. Mas eles eram contra, eles se colocaram contra o cessar-fogo para a volta dos reféns. Inclusive, né, vários deputados aí do partido do Ben-Gvir já falaram absurdos aí sobre os reféns. Falaram,
casualidade de guerra, né? Se morrer, morreu. Enfim, então eles se colocam, eles vão sempre puxando o governo para a direita, né? Eles tentam puxar, 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 e o cala-boca que eles estão recebendo é a Cisjordânia. Falou, meu amigo, a gente cuida disso aqui, de Gaza, e é basicamente isso que está acontecendo, né? Porque a decisão é tomada do que vai acontecer na guerra, a decisão é tomada pelo gabinete de guerra, né? Que é basicamente o Gantz, o Gallant e o Netanyahu, e aí tem os outros ali ao redor. E as decisões são tomadas no gabinete de guerra, elas passam para o gabinete do governo, que acaba aprovando essas resoluções, né? Ou seja, o gabinete de guerra está dirigindo a guerra em Gaza e o Ben-Gvir e o Smotrich estão recebendo o cala-boca deles na Cisjordânia, onde está sendo permitido tocar o terror, né? Até porque o Ben-Gvir começou a distribuir armas, e obviamente ele também distribui armas para os colonos, ele não distribui armas só para os cidadãos israelenses dentro da linha verde, do lado esquerdo do muro, ele distribui armas para os cidadãos israelenses do lado direito do muro para eles cometerem lá os crimes que eles vêm cometendo contra a população palestina. E vai ficar tudo por isso mesmo, aparentemente. Bom, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco, para a gente falar um pouco também do que os reféns estão sendo soltos estão falando, né? Como você falou, João, né? As pessoas estão dizendo aí que eles não estão dando entrevista, o que não é verdade, né? Estão dando entrevista e vão continuar dando entrevista, até porque, enfim, são mais de 200 pessoas, então você não tem como proibir, né, as pessoas de darem entrevista, os seus familiares falam e tudo mais. Enfim, a gente já ficou sabendo, né, João, que o Yahya Sinwar, né, que é o líder aí do Hamas, que foi solto no acordo que foi feito para a libertação do Gilad Shalit há mais de 10 anos atrás. O Sinwar, ele encontrou vários reféns israelenses depois do ataque, inclusive uma das reféns, uma das primeiras a serem libertadas, né, a Yocheved, ela falou que encontrou o Sinwar, ela falou 3 a 4 dias depois do sequestro, e ela perguntou para ele se ele não tinha vergonha do que ele estava fazendo, afinal de contas, ele estava ali, ele tinha atacado pessoas que eram militantes pacifistas e militantes pró-paz, e o Sinwar simplesmente não respondeu. Mas, enfim, o líder aí do Hamas, né, João, que tá comandou esse ataque, enfim, comandou toda o massacre que foi feito contra a população israelense ali da faixa da região do entorno de Gaza. Ele foi encontrar os reféns também e foi ver se está tudo correndo vamos dizer, como ele gostaria que corresse. Inclusive, ele falou para uma das reféns que eles não seriam agredidos e seriam soltos em um possível acordo aí para troca, né, de prisioneiros por reféns. E, enfim, eu acho que esse papo aí dele de que as pessoas não vão ser agredidas não é o banho que a gente está sabendo, até porque, né, cara, como você falou, já há informações aí de reféns mortos, né, que morreram, que não, enfim, a gente não sabe quem são, mas já há informações que há reféns mortos. E aí, quais histórias pessoais também você ouviu sobre esses reféns que estão saindo? Sobre o Sinuar, talvez um dia valha a pena a gente fazer até uma biografia dele aqui para o pessoal entender de quem a gente está falando, né? Mas, enfim, ele fala hebraico perfeito, né? Ele esteve na prisão israelense por muitos anos e ele se interessa muito por tudo que tem a ver com Israel, até para sua função, né? Ele é o conhecedor da sociedade israelense, da história de Israel, e ele foi conversar com os reféns em hebraico fluente, né? E, enfim, alguns acharam estranho e depois fizeram conta com quem estavam falando. Mas, enfim, eu quero contar a história da menina Abigail, que é enfim, ela foi até, no caso, essa história é uma história que talvez alguns de vocês já tenham escutado, porque ela foi nomeada pessoalmente aí pelo presidente dos Estados Unidos, pelo Joe Biden, porque ela tem dupla cidadania, né? E a história dela é uma história muito dramática, e muito triste. Ela vivia no kibbutz, se não me engano, ela vivia no kibbutz Be'eri, com os pais e 2 irmãos, eram 3 filhos e os pais. Ele era mais nova, tinha 4 anos, tem 4 anos, né? Sobreviveu. E quando os terroristas entraram na casa dela, ela e os irmãos se esconderam no armário, né? E por isso os irmãos não foram mortos, nem ela. E aí ela saiu do armário, os irmãos não queriam sair, ela saiu sozinha e viu os pais no chão e foi para a casa dos vizinhos. E ela bateu na porta da casa dos vizinhos, que ainda não tinham ideia do que estava acontecendo. E aí a vizinha abriu a porta e viu ela toda suja de sangue. E ela entendeu que naquele momento que alguma coisa tinha acontecido. Ela pegou a menina, juntou com os filhos dela e se esconderam no bunker da casa, no quarto protegido. E o marido foi tentar ajudar enfim, no combate aos terroristas, né? Na verdade, se não me engano, foi no kibbutz Kfar Aza, não foi em Be'eri. E aí
o final das contas é que o marido, ele sobreviveu, ele não foi morto e não foi capturado, mas a família dele, inclusive essa menina Abigail, foram capturados pelo Hamas e voltaram todos juntos, a mãe e os filhos, com essa menina. Então a menina foi recebida pelos tios, pelos avós e pelos irmãos que ficaram, não foram pegos, né? Sobreviveram porque se esconderam no armário. Enfim, e agora vai saber como é que vai ser da vida dela, né? Não tem como devolver o que ela tinha antes. O pai e a mãe morreram, a comunidade dela está destruída, o kibbutz que ela morava está destruído. Enfim, é uma história muito, muito sensível por que que eu me apeguei tanto a essa história, além de, obviamente, dos detalhes dela serem tão fortes? No Moshav, onde eu moro, né, nessa comunidade pequena que eu moro, chegou aqui há pouco tempo, né? Eles compraram uma casa aqui, uma família de Kfar Aza. Assim, ela é de Kfar Aza, assim, a Abigail, né? E uma das meninas, né, a filha dele, o filho é da idade do meu filho, mas eles estão em turmas separadas na escola, e a filha é da idade da minha filha. E aí a minha filha tem 4 anos. Então, essa menina que chegou aqui agora para morar aqui, ela com certeza é amiga dessa menina que foi libertada, né? E da Abigail. E essa família passou por uma situação muito, muito problemática também, né? Porque eles estavam lá em Faraz no dia, eles conseguiram se salvar porque se esconderam, escutaram muitas sirenes, os terroristas tentaram entrar na casa deles e não conseguiram também pegar a família deles, mas eles têm uma série de amigos que foram mortos e que foram sequestrados, enfim. Uma vez eles me deram uma carona, né? Quando eu fui levar meu filho para a escola, que eu acompanhei o ônibus dele. Cada vez um pai tinha que acompanhar o ônibus por causa da questão das sirenes, se tocar sirene para instruir as crianças o que fazer, evitar o desespero. E aí uma outra família trazer a gente de volta para cá. E eu peguei carona com eles e a menina começou a me contar que eles escutaram muito cor vermelha, porque na cidade do sul eles não toca sirene, na verdade. É uma voz gritando Tseva Adom, que é cor vermelha. E ela começou a comentar comigo isso, que na casa da avó dela ainda escutam, e que isso e aquilo. Enfim, essa menina já ficou num trauma considerável. Imagina que foi sequestrada, né? Que perdeu os pais, que viu os pais mortos, que se sujou no sangue dos pais. É uma situação, enfim, da idade da minha filha, né? Da minha filha mais nova, que é um negócio que eu juro, não desejo para ninguém no mundo e de verdade parte o coração você vê isso. Obviamente que essa menina não foi submetida a falar para a imprensa, nem nada disso. A gente já viu fotos dela abraçando os familiares quando voltou, com aquela cara de uma criança de 4 anos que entende, enfim, bastante daquilo, mas do jeito dela de entender, né? Com uma cara meio de perplexidade, meio de naturalidade, enfim, que não dá para entender o que o cérebro, enfim, o inconsciente ou o próprio corpo dela, enfim, absorveu de tudo isso. E vai ser uma digestão demorada para que tudo isso, enfim, seja superado, sei que um dia vai ser. Enfim, passa a bola para você aí, Marquinhos. Na verdade, desde que começou a guerra, eu tenho evitado e evitei completamente envolver, né, nessas histórias, porque, enfim, é como você falou, né, cara, de partir o coração e pensar em tudo que aconteceu realmente nas crianças e tudo mais. Eu contei, acho que foi no episódio passado, não me lembro, acho que foi no episódio passado, né, quando eu contei da passeata, né, da manifestação que eu fui das famílias, dos reféns, e eles contam as histórias, né? Inclusive, eu contei a história do pai que estava aqui, a mulher e os filhos tinham sido sequestrados. Eles já voltaram também essa semana. Mas eu tentei ficar fora porque tentei me afastar desses relatos, porque, enfim, é de partir o coração, realmente, né? Muito difícil, é absurdo, né? É muito absurdo isso. E aí, quando você entra também, tipo, e vê o que está acontecendo em Gaza e o quanto absurdo é também, porque a dor que essa criança, né, que a Abigail está sofrendo, está tendo, de ter visto os pais dela mortos e tudo mais, é a mesma dor que uma criança em Gaza está tendo, porque ela com certeza vai ter a mesma experiência, entendeu? De ter perdido os pais, de ter visto os pais, enfim, é o horror, né? É realmente o horror que está acontecendo e é de partir o coração. Então é fundamental. E outra coisa também que eu acho eu não sei até que ponto é bom também para a sociedade neste momento, porque tá tudo muito. A gente está no meio de tudo. A gente não está depois da guerra, não está no momento em que, ok, agora vamos parar, vamos começar a contar as histórias, porque é fundamental contar as histórias, né? Eu acho que é fundamental dar nome às pessoas, é fundamental contar as histórias das pessoas, e a memória tem que ser mantida.
Da mesma forma, para que isso para que isso não aconteça novamente, né? O que aconteceu agora não pode acontecer novamente, o que está acontecendo em Gaza também não pode acontecer novamente. E a memória dessas pessoas tem que ser contadas, a história dessas pessoas tem que ser contada, os nomes delas têm que ser lembrados. Não são números, né? São nomes, são pessoas. Mas a gente está no meio do momento, no meio de tudo que está acontecendo agora. E eu não sei até que ponto isso é saudável para a própria sociedade, né? Absorver tudo isso no momento. E aí é uma crítica à imprensa de uma forma geral, porque é, a libertação dos reféns ela se tornou um grande reality show, né? Um grande reality show. Você entra na internet assim, o tempo todo. A Cruz Vermelha passou os reféns para os. Não, o Hamas passou os reféns para a Cruz Vermelha. Aí você vê 80 meios de comunicação e influencer, não sei o que, não sei o que, comentando isso. E aí, televisão, aí mostra um vídeo. Aí tem uma pessoa que conseguiu fazer um filme de um refém chegando e abraçando um familiar. Aí você vê aí 100 perfis que vão publicar o mesmo vídeo. Ou seja, está sendo uma massificação, né, de toda essa questão envolvendo os reféns. Primeiro, tem a questão, o próprio refém, né? Será que ele quer isso? Será que ele quer ser transformado nessa grande celebridade de reality show que está sendo transformado? Pelo menos assim que eu tô vendo, né? Porque e gera uma ansiedade na população, né, muito grande. As pessoas estão ali no telefone o dia inteiro e no Twitter o dia inteiro, e na televisão o dia inteiro, porque o tempo todo está se falando disso. E as pessoas estão nervosas, a gente vê também na televisão falando, e eu vi muito isso na sexta-feira da semana passada, na única hora que a televisão, que foi o primeiro dia, né, foi a libertação dos reféns, está marcado para 4 da tarde começar todo o processo, e eles só foram chegar em Israel por volta de 9 da noite, 8 ou 9 da noite, e esse foi o único dia que eu fiquei ali na televisão vendo. Mas quando eu vi que era uma coisa que ia demorar tanto tempo e aquilo estava me deixando tão ansioso, eu falei, chega, parou. Não vi desde então, né? Eu falei, até porque foi ficando cada vez mais tarde, né? Agora são 11h20 da noite e agora que eu vi que saiu, tem menos de 10 minutos, que os reféns, né? São 6 reféns que estão sendo liberados agora, acabaram de ser entregues para a Cruz Vermelha. Ou seja, fica muito nessa ansiedade. Eu não sei até que ponto isso é saudável para a própria sociedade, passar por isso agora, né? Vai ser interessante acompanhar isso tudo depois, como a sociedade, porque a gente não está ainda passando pelo processo de cicatrização, né? A gente está com a ferida muito aberta ainda. E uma coisa que me preocupa muito, e isso com certeza influencia também na própria continuação da guerra e na decisão do governo, e como o Netanyahu falou, né? A opinião pública israelense, a população israelense não quer o final da guerra. Quanto mais a gente ouve essas histórias das torturas que eles estão sofrendo, dessa família, né, que são 2 bebês e a mãe que foram o pai também está sequestrado, que não foram soltos até agora. Só que a mãe e as crianças elas não estão juntas com o pai. E hoje, no dia de hoje, o Hamas liberou um vídeo do pai, onde eles tinham falado para o pai que a mãe e as crianças estavam mortas. Olha só, torturando psicologicamente o cara. A gente não sabe se o pai e as crianças estão, a mãe e as crianças estão mortas, mas eles contaram isso pro cara. Enfim, é um terror absurdo, né? Então, a sociedade vendo isso só dá mais raiva. Isso só dá mais, só gera mais raiva, mais ódio, mais sede por vingança, né? Então, assim, é muito preocupante, né, você ver tudo isso acontecendo. Porque eu não sei se a gente tem como fugir disso, né? Se fugir de toda essa grande mídia, esse grande Big Brother, que qualquer evento no mundo se torna, né? Não é só por conta da guerra, eu acho que isso qualquer evento no mundo se torna isso, e a gente está sentindo isso agora. Só que isso aqui, né, no momento. E tem me feito pensar muito até que ponto isso é saudável para a própria sociedade, esse tipo de informação nesse momento, e para os próprios reféns. Inclusive, eu conheço, eu trabalho no Museu do Holocausto também, em Jerusalém, né, no Yad Vashem. Sou educador no Museu do Holocausto. E tem uma pessoa que ela foi solta uma pessoa que trabalha também lá, e ela foi solta essa semana. E aí, várias pessoas no grupo do WhatsApp do museu, as pessoas comentando, teve uma pessoa que comentou, qual o telefone dela? Eu vou ligar para ela. Aí o diretor, né, ele virou e falou assim, olha só,
muita hora nessa calma aí, entendeu? Vamos com calma. A pessoa acabou de ser libertada ela passou 2 meses como prisioneira, né? Como refém do Hamas. A gente não sabe o que aconteceu com ela. Ninguém vai ligar para ela agora. Eu não vou distribuir o telefone dela. No momento em que ela quiser entrar em contato, ela vem, ela vai conversar com a gente. Enfim, toda essa tensão, né? Toda essa coisa ao entorno disso tudo. Enfim, vamos ter que acompanhar. Vamos ter que ver o que vem pela frente. Enfim, atualização da guerra. Na quinta-feira de madrugada, na madrugada israelense, o jornal Wall Street Journal divulgou que Israel e o Hamas teriam entrado em acordo para prolongar o cessar-fogo por mais de 24 horas. Ele deveria se encerrar na sexta-feira às 7 da manhã e seria estendido até sábado às 7 da manhã. No entanto, na sexta-feira às 7 da manhã, foguetes foram disparados contra as comunidades próximas à fronteira de Gaza, né, no que a gente chama de envelope de Gaza, o cinturão de Gaza. E Israel disse que o Hamas havia violado os termos do cessar-fogo e a guerra então recomeçaria. A Força Aérea Israelense já atacou Gaza e, enfim, e agora a guerra parece que recomeçou. Eu gravo essa mensagem na sexta-feira, às 5 para as 9 da manhã de Israel, que já, enfim, dando início ao retorno da guerra. Israel disse que agora a guerra voltou e que eles vão atrás dos objetivos iniciais da guerra. Nada impede que haja um novo cessar-fogo, temporário, obviamente, nos próximos dias, inclusive hoje mesmo, enquanto eu estou gravando essa mensagem. Mas, aparentemente, ou a princípio, a guerra recomeçou. Vamos ver agora o que vai acontecer. É isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política esta semana. Bom, não tinha como não ser relacionado à guerra, né? Mas aí já saindo desse resumão geral, que eu acho que passamos também do resumão, ficou um blocão enorme. Chegou hoje, mais uma vez, Antony Blinken, é isso aí, o secretário de Estado americano, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, veio aqui em Israel mais uma vez para dar linha na guerra, né, João? Eu acho que é basicamente isso, né, cara? O cara vem aqui praticamente toda semana. Eu acho que deve ser a 100ª vez que ele vem aqui desde o dia 7 de outubro. Lembrando que o Biden também já esteve aqui, mas o Antony Blinken, acho que ele comprou aquele, como é que chama? O Rav-Kav, né, cara? Que é o Rav-Kav aqui em Israel, é um cartão, né? Que a gente bota o crédito, é igual, bota o crédito no cartão e você anda no transporte público, né? No trem, no ônibus, enfim, no trem de superfície. E aí eu acho que o cara fez um Rav-Kav para viagem, né? Para Washington, Tel Aviv, veio aqui, eu acho que é a 100ª vez que ele está chegando, veio aqui, enfim, para dar a linha na guerra, já se encontrou com o governo israelense, com várias pessoas do governo israelense, também está pensando, né, vai em Ramala para conversar com o Mahmoud Abbas para saber aí como é que eles podem encaminhar isso tudo. Mas a questão, João, é que mais uma vez os Estados Unidos vêm aqui para perguntar o que Israel está pensando para o futuro, cara. Mas a resposta é a seguinte, João: ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. O governo sabe qual é o futuro? Tem passo, cara, para o futuro, cara? Então, o governo não é relevante, né? Porque ele não vai ser quem vai coordenar o que vai ser no futuro. O Blinken já teve, na verdade, teve hoje em Ramallah, se reuniu com o Mahmoud Abbas e reforçou o compromisso dos Estados Unidos com a criação do Estado palestino, né? E enfim, uma chamada no Netanyahu, na verdade, diz o seguinte: ó, meu querido, se a gente está com essa opinião, é porque o mundo inteiro está pelo menos nessa opinião, né? Então, se liga. Okay? Agora, por que isso é relevante? Essa visita do Blinken aqui. Na verdade, o Blinken ele chegou aqui e passou um recado para a liderança israelense. Falou o seguinte: olha, se vocês quiserem continuar com essa guerra, enfim, já que vocês disseram o tempo inteiro que vocês não acabaram ainda, vocês precisam de reduzir drasticamente a quantidade de mortes de civis. Com a quantidade de civis que estão morrendo, essa guerra não vai durar mais que algumas semanas. Essa foi a mensagem que o Blinken passou para o governo israelense e para as Forças Armadas de Israel. Enfim, se os Estados Unidos vai realmente peitar e parar Israel, eu não sei, né? Agora, eu acho difícil a guerra continuar com um número menor de mortos do que estava tendo, pelo menos nessa última fase. Até porque, se você vai descendo para o sul, no sul está concentrado, enfim, os civis, né? Você vai fazer o quê? Não tem muita solução ali. Tipo, você não tem como você fazer uma guerra com uma população comprimida de 1.800.000 pessoas, enfim, metade da faixa de Gaza, que não morram
muitos e muitos e muitos civis, né? A guerra urbana já mata muito civil. Quando o Hamas usando o escudo humano, mais ainda. Enfim, a aparente falta de seletividade israelense nessa guerra, enfim, inclusive comparado com as outras, vai morrer menos civil ainda, né? Enfim, para mim é difícil acreditar que Israel tá sendo tão seletivo quanto foi, por exemplo, no confronto de 2014, que Israel todos os dias dizia quantos civis e quantos terroristas tinham morrido em cada ataque, né? E era mais de 50% de terroristas, enfim. Então, nessa vez já morreram em menos tempo, 6 vezes mais pessoas do que na guerra de 2014, e você não tem essa informação saindo das Forças Armadas de Israel, né? Então, é um mau sinal, é um péssimo sinal esse. E o Blinken deixou isso claro. Agora, o que eu quero dizer que é mais relevante? Porque no Catar, essa semana, teve uma reunião com o diretor da CIA, o chefe do Mossad, se não me engano, Noron Barnea se chama, e um representante do Catar, para falar sobre uma proposta de cessar-fogo permanente. Okay? E aí, por que eu vou falar sobre isso? Porque surgiu na imprensa israelense uma informação de que estão negociando um cessar-fogo permanente que incluiria a volta de todos os refugiados, incluiria a volta de todos os reféns, inclusive dos soldados. Não falavam em liberação de presos palestinos, embora eu ache isso muito difícil, hein? Com o Hamas desarmado em Gaza, né? Em hebraico tem um termo que é piruz ou peruca neshek, que é desmilitarizado, né? Especificamente. O Hamas seria totalmente desmilitarizado e alguns falaram, essa notícia não chegou exatamente, mas surgiram interpretações, que a liderança do Hamas na faixa de Gaza seria exilada, ou seja, Israel não, enfim, abriria a mão de matar essas pessoas na faixa de Gaza nesse momento, e elas seriam exiladas, enfim, e aí a autoridade palestina seria levada a Gaza para comandar a região. Isso foi o que circulou. Eu vou dizer para você o que eu acho disso, Marquinhos, e para vocês ouvintes, obviamente. Eu acho que isso aí é um teste para ver qual é a reação da sociedade israelense, qual é a reação que as pessoas têm, porque você precisa arrumar uma solução para esse problema. Você não tem como segurar essa guerra nessa intensidade por muito tempo. Então você precisa testar os cenários possíveis para a opinião pública ou talvez até para o governo israelense para ver como eles reagem a isso. Né? E eu vou te falar, uma solução dessas é um cessar-fogo interessante para Israel. O Hamas, obviamente, garante a sobrevivência, mas de uma maneira antinatural para eles, né? Porque um grupo que prega a luta armada contra Israel aceitar perder o controle da faixa de Gaza para a autoridade palestina e ser desmilitarizado, né? O que vai sobrar para o Hamas? Que tipo de luta eles vão fazer? Eles vão passar a lutar de maneira pacífica, né? Uma coisa que eles nunca fizeram praticamente desde a sua criação, e só intensificaram os ataques armados, investiram nisso até o fim, nunca esboçaram uma tendência maior a passar para a luta política. Logo depois do maior massacre que eles fizeram, eles de repente vão mudar da água para o vinho e aceitar esse desarmamento ali na faixa de Gaza. Enfim, teria que ser por total falta de opção, por um medo completo de serem exterminados realmente por Israel da faixa de Gaza, que eles aceitariam uma coisa assim. E não é do perfil do Sinwar concordar com uma saída dessas, né? Não parece uma solução pautável para ele. Imediatamente, membros do governo israelense, todos que eu vi, negaram a informação, disseram que a guerra continua imediatamente após o fim desse cessar-fogo, não tem cessar-fogo permanente, o Hamas vai ser aniquilado da faixa de Gaza e os reféns vão todos ser liberados, e etc, etc, etc. Mas, enfim, a gente não sabe se os reféns vão ser todos liberados, a gente sabe a que preço os reféns vão ser liberados, a gente não sabe o que vai acontecer se Israel não quiser trocar presos pelos reféns, até porque o Hamas vai exigir, se não todos os presos, a liberação de todos os presos, pelo menos de uma quantidade muito acima do que Israel jamais esteve disposto a aceitar. Enfim, aí o que Israel vai fazer? Vai estar disposto a sacrificar as vidas dessas pessoas e tentar liberá-los por meio de ataques? Enfim, é uma situação muito complicada. E uma perspectiva dessa é interessante. Né? Ela não é a foto da vitória, né, que o Netanyahu precisa. Se é que vai ter uma foto da vitória suficiente para ele, né? Enfim, nem que seja ele segurando a cabeça do Sinwar cortada na mão dele, com o Hamas fora de Gaza e todos os reféns liberados, que aconteceu no dia 7 de outubro, ele não vai conseguir apagar, né? E eu acho difícil ele também conseguir se livrar de pelo menos ir a um julgamento nos tribunais internacionais pelo que aconteceu na faixa de Gaza. Então, qualquer foto da vitória, não sei se vai ser suficiente para ele. Aliás, falando de Netanyahu, vou só fazer um parênteses, essa semana o sistema judiciário israelense volta a trabalhar e o julgamento do Netanyahu volta enfim,
na agenda do dia. Fecha um parênteses agora. Enfim, então essa é a situação, né? O que vai dar nisso? Eu, particularmente, gostaria que isso fosse verdade, mas eu não acredito que isso é verdade, e não acho isso possível no momento atual. Pode ser que seja possível daqui a 3 meses. Agora, não é. Eu publiquei um fio, né, essa semana lá no Twitter falando justamente isso, né, que o jornalista Jack Hook ele falou, ó, vai chegar aí em breve uma proposta para o fim da guerra em troca da solta da libertação dos reféns. E imediatamente começou, né, a galera no Twitter respondendo ao post dele, falando, não, isso não existe, não sei o quê. Inclusive, eu fui colocando alguns prints, né, das reações, e todos os membros do partido do Ben-Gvir e também alguns do partido do Smotrich, do sionismo religioso. Não, na verdade foram mais do partido do sionismo religioso que se colocaram contra, falaram, não tem jeito, não sei o quê, a guerra não acaba até o final e tudo mais. E também o Ben-Gvir, né, ele publicou, ele não fez um repost, né, do que o Jack Hook colocou, mas ele fez um post dizendo o final da guerra é igual ao fim do governo, né? Ou seja, se o governo decidir, se o gabinete decidir pelo final da guerra, ele sai do governo. Só que ele também não tem mais esse poder, né, para derrubar o governo, porque se o Gantz se mantendo, o governo tem maioria, né? Tipo, tem mais, o Ben-Gvir não tem o número de deputados suficiente para derrubar o governo. Mas enfim, ele ameaçou, né? Botou lá a cabecinha de fora, é justamente o que eu coloquei no bloco passado, né? Que ele faz. Ele vai, radicaliza e ganha o presente dele na Cisjordânia, né? O cala a boca, meu amigo. Fica no governo aí, não enche meu saco e vai tocar o terror na Cisjordânia. É basicamente isso. E aí vem essa enxurrada agora. Eu também acho que. E tudo também, né, que eu coloquei, da questão da dor e tudo mais. Tem como, as pessoas não têm. Assim, ontem eu estava conversando com os amigos e todos eles falaram: não, não tem como, não tem como. Teve um que falou: eu entendo o que você fala da população de Gaza, eu concordo que, enfim, eles são usados pelo Hamas, o Hamas está cagando na cabeça deles e eles são um escudo humano e tudo mais, mas o que eu posso fazer? É isso, é esse o sentimento. Mas o que eu posso fazer? Mas o que eu posso fazer? E quando a gente fala, esse tipo de proposta chegar, né, e falar, ó, cessar fogo, fim da guerra, desmilitarização da faixa de Gaza, ou seja, você acaba com o armamento na faixa de Gaza, inclusive na proposta que foi colocada, que eu vi também saindo, a discussão era que não forças da ONU fizessem a segurança na faixa de Gaza, mas que forças da OTAN fizessem a segurança na faixa de Gaza. Então, mas a sociedade israelense não aceita isso de nenhuma forma, porque a dor do 7, o que aconteceu no 7 de outubro, acho que isso é muito importante das pessoas entenderem, né? Quando a gente está falando da sociedade israelense, né? O tamanho do que aconteceu no 7 de outubro é muito grande, é enorme, é enorme. Entendeu? E toda essa questão dos presos, dos reféns estarem ainda lá, e das crianças, dos bebês, tá? O bebê de 10 meses virou um símbolo, porque a mãe com ele no colo e com o outro filho no colo, abraçando os dois são ruivos, e eles sendo levados, né, pelos terroristas do Hamas, e o pai deles, né, agora está, enfim, também foi sequestrado, mas tá em lugar diferente, e eles viraram um símbolo, enfim, e isso dói muito na sociedade israelense. E nego não vai aceitar parar a guerra até que tenha um respiro de essa coisa aí que todo mundo fala, né, da fotografia da vitória, né? Até que as pessoas comecem a sentir que, ok, agora a gente devolveu, né, o que aconteceu. E não é o seu sentimento, não é o sentimento. É uma guerra que ela não está sendo focada, baseada, única e exclusivamente. Porque, assim, eu acho que é importante a gente entender também, né? Quando a gente fala que Israel não sabe o que vai acontecer depois da guerra, porque não tem um plano. Israel não sabe o que fazer. Realmente isso, entendeu? O Netanyahu, hoje, o governo Netanyahu está lidando com a guerra. E aí, a gente vai chegar ao objetivo da guerra, que ou é voltar com os reféns ou acabar ou destruir, né, o Hamas ali. Chegou aí, o que a gente faz agora? Eles não sabem o que fazer, eles não têm ideia do que fazer.
né? Então, assim, estão pensando no próximo passo. Em vez de você ter um pensamento estratégico e de você pensar 3, 4 passos à frente para construir ali para frente, não, estão pensando o que eles vão fazer agora. Destruir o Hamas, né? E depois a gente vê, e depois a gente vê, e depois a gente vê. É isso que o Netanyahu faz, né? Essa é a política dele para qualquer coisa. Ele trata o imediato e depois ele vê o que vai fazer. Então, a gente vive nisso hoje em dia, e até que a gente tenha essa fotografia da vitória, em que as pessoas sintam, ok, vingamos o que aconteceu no 7 de outubro, a guerra não vai acabar, né? Ou se acabar, vai ter, assim, a gente vai passar também, isso sem sombra de dúvida vai acontecer, mas enfim, a gente vai passar por uma questão muito séria dentro da sociedade israelense. Isso aí a gente vai ser fundamental no momento em que a guerra acabar, a gente ver o que vai acontecer com a sociedade israelense, porque, sem sombra de dúvida, o terremoto vai continuar, né? O ataque do Hamas ele não mudou somente a forma como o mundo e o Oriente Médio vão lidar com essa questão do conflito palestino-israelense, mas também como a própria sociedade israelense vai se reorganizar depois da guerra. Seja em relação aos palestinos de Gaza, aos palestinos da Cisjordânia, aos palestinos que vivem dentro de Israel, a gente não sabe o que vai acontecer, e a própria relação entre as diversas correntes políticas judaicas, sionistas e não sionistas, né? Isso tudo aí vai ser realmente para o futuro, mas eu acho que faz parte desse blocão todo aí, né? Da gente ver o governo não aceita o final da guerra, a população israelense não aceita o final da guerra, eles precisam de um ponto, de algum marco que diga, ok, agora a gente pode parar. E a gente está muito longe desse marco aí. A gente realmente está muito longe de chegar nesse ponto em que, ok, a gente pode parar. Acho que é isso, João. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política esta semana. Bom, gente, o nosso terceiro bloco, já como é de costume, vamos aí falar o nome de nossos ouvintes que podem e estão contribuindo com a gente. Muito obrigado pelo nosso apoio, falamos aí lá no início do episódio e, mais uma vez, reiteramos o nosso agradecimento. Vamos lá, então. Guto Pereira Nunes, Adriano Versani, Michel Zales, Noah Vago, Rosa Heinsheim, Angela Goldstein, Felipe Archimovich, Thaís Scheinberg, Giovanni Orso, Raquel Penharol, Sérgio Goldbaum, Paulo Eduardo Pinto de Almeida, Luana Lima, Maurício Landi, Alex Gruppermacher, Carlos Besso, Roberto Tonani, Júlia Rios, Liz Unikovski, Marcos Paulo Januário de Souza, Daniel Schor, Daniel Spector, Mária Weinstock, Débora Rosenfeld, Helena Latermacher, Rafael Stern, Glenda Rubstein, Daniele Salgado de Oliveira, Roberto Dias Pereira, Yael Adrigueto, Gustavo Gorenstein, Mária Fison, Marcelo Chilavarker, Alex Grinstein, Débora Segal, Arthur Benchimol, José Orenstein, Débora Blanc, Luiz Lederman, Alexandre Himmelstein, Museu Judaico de São Paulo, Cláudio Dailac, Alan Tabakoff, Mila Chazeliov, Léo Bueno, Richard Sirrell, Silvia May, Eliane Cooperman, Luana Lima e Daniela Rosenbaum. Valeu, gente. Brigadão pelo apoio. Para os nossos ouvintes que ainda não nos apoiam e gostariam de fazer para que possamos continuar aí trazendo conteúdo de qualidade, fica o nosso link, também vai estar na descrição do episódio. Tem aí a nossa campanha no Apoia-se, apoia.se/ do lado esquerdo do muro, e também inaugurando hoje aí nossa campanha no Patreon, para os ouvintes que moram no exterior ou que tiveram aí dificuldade para fazer a contribuição pelo Apoia-se. Está aí também o Patreon, que é patreon.com/ do lado esquerdo do muro. O link também vai estar na descrição do episódio. Bom, é isso. Vamos então à nossa notícia, às nossas notícias aí desse bloco, começando pela primeira, que, enfim, no meio da guerra, João. No meio da guerra, aquela coisa toda, aquela bagunça, ninguém sabe como vai ser a economia. A gente já comentou disso, né? O governo aí querendo passar muito dinheiro para os ultra-ortodoxos e para os colonos. O Benny Gantz bate o pé e fala que não, 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 mas essa semana foi aprovado aí o orçamento, o complemento do orçamento no parlamento, no parlamento não, na reunião de gabinete, apesar do Gantz ter se colocado contra, mas foi aprovado e a gente vai ver realmente aí colonos e ultra-ortodoxos ganhando dinheiro.
Lembrando que a parte desse orçamento que foi aprovado tem a ver aí com o dinheiro da coalizão, né? O chamado orçamento, né? Orçamento da coalizão, né? Que é mais ou menos como funciona no Brasil, né? Que a galera vai dividindo, o governo vai distribuindo dinheiro para os partidos da base. Também funciona aqui da mesma forma, só que isso é fechado antes, né? Eles, quando vão decidir quem vai ser a base, eles já distribuem o dinheiro daqui para lá. E quando começou a guerra, foi feito o pedido inclusive pelo Banco de Israel, pelo Ministério das Finanças, para que esse dinheiro da coalizão não fosse transferido para os partidos, né, para que esse dinheiro fosse investido nas áreas que estão sendo afetadas aí pela guerra. Só que essa semana, João, eles aprovaram a transferência dessa verba, que chega aí no valor mais de US$ 1 bilhão. Vem cá, cara, não tinha mais o que fazer com esse dinheiro, não, cara. Tá sobrando, é? É muito mais o que fazer. Eles, inclusive, reduziram a expectativa de superávit desse ano para ser muito menor. Tinha muito mais o que fazer. Havia uma pressão gigantesca e o Smotrich comprou a briga. Ele foi obrigado a reduzir um pouco do dinheiro, enfim, o que a gente chama em hebraico de Ksafim Koalitianim, que é o dinheiro, enfim, é o orçamento secreto aqui, né? A emenda do relator. Mas que não é tão secreto assim, enfim, que não é tão bizarro quanto no Brasil, porque não são quantias estratosféricas. Mas, no momento de guerra, a gente está falando de 5 bilhões de shekel do orçamento, que corresponde a mais ou menos 1 bilhão e 400 milhões de dólares, enfim, que estavam sendo destinados a áreas que não eram, enfim, que não eram o que estava na lei do orçamento, né? Que eram, enfim, negociadas por parlamentares em outras, enfim, especialmente aqueles que participam da Comissão de Finanças, para que fossem para os setores que eles, enfim, de onde eles recebem as vozes que eles defendem. É normal isso, não tem nada de corrupção na prática especificamente, mas o caso é que o país está numa porra de uma guerra gigantesca e o ministro das Finanças do país, ele não é ministro das Finanças do país, ele é ministro das Finanças dos ultra-ortodoxos e dos colonos, basicamente, porque ele não aceitou cortar um dinheiro a mais que esses grupos iam receber para destinar a reforço de guerra. Né? Vai ser um pouco mais complicado ele fazer isso no orçamento de 2024, se é que esse governo vai durar até lá, porque aí vai ter que passar tudo na lei do orçamento e a Comissão de Finanças vai ser uma loucura, vai ter muita pressão popular, mas ele conseguiu fazer com que isso passasse agora, que é um negócio absurdo. Ele tirou 1,5 bilhão mais ou menos de dólares de esforços para a guerra, de ajuda a populações evacuadas, enfim, de reforço para populações atingidas, para destinar para a base dele. E para a base dele, especialmente, que pouco serve o exército quando não serve nada, né? Que atrapalha mais que ajuda no caso da guerra, enfim, com o caso dos colonos radicais. Enfim, é um negócio de louco. Okay? E o Benny Gantz, que ele aprovou contra, inclusive, 2 parlamentares do Likud, um deles é o ministro, 2 ministros, na verdade, né? Entre eles o Nir Barkat, que é o ministro da Indústria e Comércio. O Nir Barkat não sei o que votar contra esse tikkun no orçamento, né? essa emenda no orçamento, e o outro, o Ofir Akunis, disse que votaria, que se absteria, né? Que não ia votar. Mas o resto enfim, do governo votou a favor, né? O Benny Gantz brigou muito na Knesset, na reunião de governo com isso, disse que era absurdo, e aí começaram a discutir com ele. Enfim, o Shlomo Kerry, que é o ministro das Comunicações, começou a discutir com ele. Ele disse: Você não vai me dar lição de moral e dizer nada para mim aqui, não. Eu estou dizendo aqui para vocês a verdade, seja ela qual for, e vocês têm que escutar. E no final das contas, é que o Benny Gantz ele não usa a carta dele na manga, que é: eu vou sair do governo se você não fizer isso. E ele sabe que a credibilidade que ele tem prestando para o governo é muito importante nesse momento para Netanyahu. Só que ele não joga com isso. Né? E aí a pergunta é a seguinte: por quê? Então, qual vai ser a linha vermelha dele? Porque o Ben-Gvir estabeleceu a linha vermelha dele. Falou: Israel para a guerra e eu saio do governo. E o Marquinhos falou: o Ben-Gvir sair do governo, a coalizão cai? Não. Se o Benny Gantz sair do governo, a coalizão também não cai. Só que se o Benny Gantz sair do governo, a pressão popular vai ser muito grande. E se o Ben-Gvir sair do governo, o Netanyahu sabe que na hora que o Benny Gantz sair, o governo dele acabou. Porque o Ben-Gvir fora não vai voltar. Né? E aí, enfim, senão a saída dele não vale de nada. Então, e também o fim da guerra, obviamente, que vai provocar a saída do Benny Gantz também, né? Porque ele disse que ia ficar só até o final da guerra. O que faz com que a ameaça do Ben-Gvir seja mais ainda balela, né? É só para botar uma pressão, para ele mostrar para a base dele que ele é o cara que está preocupado com
com a guerra e com Israel continuar a guerra e com exterminar o Hamas e blá 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 e não é, enfim, nenhuma outra pessoa mais. Mas o Benny Gantz não usa essa ferramenta que ele tem tão boa, que ele diz o seguinte, meu amigo, ou você destina todo o dinheiro para a guerra, ou eu saio do governo. Ele não faz. E quando ele não faz isso, ele deixa claro o quê? O governo não vai mais cair agora por questões do orçamento, né? O orçamento já está aí. Agora, só no ano que vem, pode demorar muito tempo até o próximo orçamento ser aprovado, e o orçamento, se não é aprovado, o governo cai automaticamente. Então, ele já perdeu uma grande oportunidade, tipo, de pelo menos condicionar que o orçamento seja da maneira que ele quer, né? Dois, outro problema na posição dele é que, se ele não vai cair por causa do orçamento, se ele não está disposto a sair do gabinete enquanto está tendo guerra, a sair do governo também enquanto está tendo guerra, então o Netanyahu pode ficar muito tranquilo para fazer o que ele quiser, porque o Benny Gantz não vai sair, né? E isso é muito bizarro. Tipo, o cara está no governo para emprestar credibilidade e não pede nada em troco. Só a presença dele no gabinete de guerra. Tá bom. A questão do acordo do cessar-fogo agora foi iniciativa do Gantz e do Eisenkot, que é do partido dele, né? Que também está no gabinete reduzido. Que também é ex-chefe das Forças Armadas. Então, é uma posição que eles ganharam a queda de braço contra o Yoav Gallant, que era o ministro da Defesa, e depois, né, quando eles conseguiram convencer o Netanyahu de que eles estavam certos, de que isso era melhor fazer. Depois o Gallant, obviamente, votou a favor também. Foi convencido antes da decisão ser levada para o gabinete de segurança ampliado. Mas, enfim, ele perde essa carta na mão que ele tem de ameaçar o governo. Diz o seguinte, meu amigo, eu estou aqui te apoiando para porcaria da guerra. Qualquer coisa que você faça além da guerra, eu vou embora. E nem isso ele deixa claro. Ele entrou no governo sem exigir demissão dos membros psicopatas do governo, né? Pelo menos os mais psicopatas, dos caras que estão destruindo o país e estão causando uma escalada bizarra na Cisjordânia, e o Benny Gantz não trabalha para que esses caras caiam, e ele permite que o governo leve o orçamento dessa maneira. Qual é a linha vermelha dele? Né? Então, estão fazendo ele de gato e sapato de novo, e isso é muito bizarro. E ele está sendo agora também, eu já peço permissão, Marquinhos, para entrar no próximo ponto do bloco, que já é o último, acho que do podcast, que é o fato de que o Netanyahu ele escolheu já por onde vai passar a campanha dele, né? Além do fato de ele querer transmitir a responsabilidade e a culpa para os setores armados em vez do braço político, ele também já escolheu a plataforma de campanha dele, que vai ser o seguinte: só eu posso evitar que a autoridade palestina controle a faixa de Gaza e que seja criado o Estado palestino. Hoje, no momento, a maioria da população israelense é contra que a autoridade palestina controle a faixa de Gaza, e o Netanyahu viu essas pesquisas e ele já começou a trabalhar em cima dessa campanha. E do outro lado dele está o Yair Lapid, que falou que essa é a alternativa que parece mais viável, que é a mesma coisa que pensa toda a comunidade internacional, inclusive os Estados Unidos. O Lapid tem consonância com eles, e o Netanyahu, que não está nem aí para o que pensa a comunidade internacional, enfim, escolheu a ferramenta de campanha dele, e vai ser em cima disso que ele vai. E o Benny Gantz, ele está em cima do muro aí, porque ele não quer se manifestar contra isso, ele só quer se manifestar sobre a guerra, e nada que não seja consenso, ele não quer falar sobre isso agora, embora ele tenha declarado já que depois da guerra vai ficar uma força israelense, e só a médio prazo vão pensar o que vai acontecer, mas o fato é que o Benny Gantz se reuniu 2 vezes com o Mahmoud Abbas, quando ele era ministro da Defesa, e uma delas na casa dele, né? E ele convidou o Mahmoud Abbas para ir na casa dele em Rosh Hain, que fica bem próximo à fronteira, ali, bem perto de Ramallah, na verdade, né? Bem próximo da linha verde, na fronteira com a Cisjordânia, do muro, e ele recebeu o presidente da Autoridade Palestina na casa dele. Foi a primeira vez que o ministro da Defesa recebeu o primeiro-ministro palestino, o presidente palestino, perdão, muitos anos, né? O próprio Netanyahu não conversava pessoalmente com o Abbas desde 2010, se não me engano, e segue sem conversar. Então, enfim, o Netanyahu vai tentar colar essa pecha no Gantz também, de que ele vai levar a autoridade palestina para Gaza. Essa vai ser a estratégia de campanha dele, provavelmente. E a gente já está vendo isso acontecer. Vai ser a principal estratégia dele de campanha, que obviamente ele não vai ter nenhum problema de mudar se ele vê que não está funcionando. O que eu acho é que nenhuma delas vai funcionar, porque ele não inspira mais confiança nem para a base dele, ou pelo menos para parte da base dele, né? E as pesquisas estão mostrando para a gente as cadeiras estão dando 17, 18 cadeiras para o Likud, o que é 60% do que eles têm hoje, né? Enquanto o Gantz está entre 36 e 42, tipo, que enfim, ninguém tem 40 cadeiras na Knesset, nenhum partido consegue 40 cadeiras na Knesset numa eleição desde 92, quando o Rabin ganhou, se não me engano, 42 cadeiras, né? Ou coisa do gênero, 44 cadeiras. Enfim, então preparem-se, essa vai ser a estratégia do Netanyahu, né? Vai ser uma incitação violenta contra a autoridade palestina, repleta de fake news, vai ter que ser desmentido outras 1000 vezes pelas Forças Armadas, que estão acostumadas já a fazer isso, né? Mostrando que a autoridade palestina, na verdade, ajuda a combater o terror e não apoia o terror. Mas essa vai ser a campanha do Netanyahu, que funciona
parcialmente, mas acho que dessa vez não vai ser suficiente, não. Enfim, passa a bola para você aí, Marquinhos. Você queria falar sobre um tema específico também, né? Não sei se tem alguma coisa para comentar sobre isso. Só um detalhe aí sobre essa questão do Netanyahu e da autoridade palestina também, né? Que já tem algumas, acho que são 2 semanas já, 1 ou 2 semanas, que tem um outdoor como é que chama? Como é que chama Ayalon, né? Que é a estrada que corta É o a... Bug Elon. Não, não, não. A estrada que corta ali Tel Ah, Aviv. Ayalon. Ayalon. Ayalon, sim. Pô, fugiu o nome. É a principal artéria, né, ali do centro do país, corta o país ali corta toda a região central do país. Já tem algum tempo ali que tem uns 10 dias, 2 semanas, que tem um outdoor do Mahmoud Abbas, né, o presidente da Autoridade Palestina, com a roupa, com a faixa do Hamas, né, como se fosse fantasiado ali de membro do Hamas, dizendo que a autoridade palestina é o Hamas, e o Hamas enfim, é nazista, e quem assina aquilo é a Juventude Atzionuta Datit, o sionismo religioso, que é o partido do Smotrich e o campo político que o Smotrich e o Ben-Gvir representam. No caso, eles concorreram, né, como um partido sionismo religioso, só que o nome do partido hoje, sionismo religioso, é do partido do Smotrich, e o partido do Ben-Gvir chama Força Judaica. Mas eles concorreram juntos aí dentro desse campo que antes era chamado sionismo religioso. Ou seja, a campanha do Smotrich, principalmente do partido dele, ela também tende, né, a dizer que o Hamas, que o Abbas, né, como o Hamas, e a política sempre é dizer que eles são nazistas, eles têm que ser exterminados. Então, a gente pode fazer toda essa relação aí, né? O Bibi ele faz essa política porque ele também está jogando de alguma forma aí para essa base, né? Apesar da base do Smotrich e do Ben-Gvir ser muito mais radical, mas a gente vê também um complemento disso tudo, né? Porque se o Hamas é nazista e precisa ser destruído na faixa de Gaza, e aí lembrando que o pessoal do sionismo religioso é a favor da recolonização da faixa de Gaza, né? Eles defendem a mesma política para a Cisjordânia, porque eles fazem a comparação do Abbas com o Hamas, né? Ou seja, o Abbas também é nazista e ele precisa ser exterminado da Cisjordânia, precisa ser excluído da Cisjordânia, ou seja lá o que for que eles quiserem fazer, mas não há espaço para ele ali. Então, eles defendem essa política também. E a gente vê o Netanyahu indo mais uma vez nessa campanha de querer deslegitimar a autoridade palestina, que é o que foi reconhecido por Israel em Oslo, né? Antes do início dos acordos de Oslo, Israel reconheceu a autoridade palestina como representante do povo palestino, e também, né, é o governo da Cisjordânia que, apesar de tudo, apesar de toda os maus tratos, né, que recebe do governo Netanyahu ao longo desses últimos aí 14 anos, manteve relações de segurança com Israel, passando informação para os serviços de segurança israelenses que puderam impedir aí milhares, se bobear, de atentados terroristas. Ou seja, há essa cooperação e apesar disso, né, o governo de Israel, de uma forma geral, vamos dizer assim, o Likud, né, o Netanyahu e esses setores aí mais à extrema direita, eles continuam com essa política de criminalizar a autoridade palestina. Enfim, mostra aí que o futuro realmente é muito, muito incerto, muito incerto. Bom, gente, como você falou, João, eu tinha um ponto aí que eu queria colocar, eu queria falar um pouquinho, porque a gente recebeu, enfim, as pessoas comentam pelo podcast em tudo que é lugar, né? E aí teve um comentário que apareceu no Spotify, se eu não me engano, não foi, João? Um ouvinte comentou no Spotify que no último episódio, né, quando eu falei, enfim, a gente estava conversando, eu falei que né, a minha posição aqui em Israel, não sou sionista, enfim, e esse ouvinte, ele questionou essa posição, né, então eu vou ler a mensagem dele para poder começar aí o debate que eu queria falar, porque eu acho que é importante também eu colocar o que eu penso sobre não só a questão do conflito, sobre como, enfim, a questão do sionismo como todo, de uma forma geral, como judeu, entendeu? Como um judeu da diáspora que veio morar aqui. Eu acho que é importante a gente ter também essa visão. Então, vamos lá, a mensagem que ele mandou é a seguinte: queria saber o motivo de pessoas que se dizem não sionistas morarem em Israel. Ou não entendi bem a definição de sionista, ou essas pessoas é que não entenderam. Bom, eu não tenho a mínima ideia de quem é essa pessoa, né? Até porque o Spotify bota uns códigos lá, sei lá, uns números muito loucos. Então, não tenho a mínima ideia de quem é essa pessoa, não sei se... Não, é porque o cara usou um nome qualquer, né? As pessoas podem botar o nome que quiserem, ele não quis botar a Entendi. própria cara. Entendi.
Mas, enfim, eu não tenho a mínima ideia de quem seja essa pessoa, se estudou, se ele estuda o sionismo, estudou, se ele sabe o que que é, enfim, se informou, se ele tem formação twittiana, né? Vai saber, né? Eu não tenho a mínima ideia, mas eu vou dizer aqui o que eu penso, enfim, que eu acho que é importante deixar claro. Eu acho que, enfim, o que que é o sionismo, né? O sionismo, antes de tudo, é um movimento de autodeterminação dos judeus, né? Isso é importante ficar claro, porque as pessoas tentam sempre criminalizar, né, o sionismo, muitas, né, no que a gente vê, né, as pessoas tentam criminalizar o sionismo, mas as pessoas não tentam, em nenhum momento, se colocar na cabeça do o que é o sionismo, de onde é que surgiu o sionismo, né? O que o sionismo é, o que o sionismo representa, e as pessoas não tendem nem a perguntar sobre isso, né? É simplesmente a política de criminalização pelo sionismo ser aí um movimento de colonialismo e tudo mais, que precisa ser extirpado do mundo, a face até aquelas coisas tudo que a gente vem ouvindo aí ao longo, né, desses últimos anos, e principalmente aí desde que a guerra começou. Mas, enfim, o movimento sionista é um movimento de autodeterminação dos judeus, né? Ele surgiu na Europa, no século XIX, né? Meados do século XIX, o sionismo moderno, vamos dizer assim, né? Ele foi tomando força no mesmo período em que diversos movimentos nacionais na Europa estavam tomando força também, né? No mesmo período, o sionismo ele surge, ele cresce nesse mesmo bojo aí, com essa mesma galera, né? Lembrando que naquele período na Europa a gente tinha o Império Russo, né? O Império Austro-Húngaro e também a Alemanha, né? Que tinha ali um poder imperial com grande parte ali da Europa. E o sionismo ele surge, né? No meio dessa coisa toda. Né? Então, o que a gente vê? A Primeira Guerra Mundial, enfim, que é o movimento a Primeira Guerra Mundial, ela foi uma guerra entre muitos movimentos nacionais, né? Movimentos nacionais étnicos, né? Que ela levou ao final desses três impérios, né? Que eu comentei antes, e ela levou à criação de 8 países, né? Da Polônia, Polônia, Letônia, Lituânia, Estônia, Tchecoslováquia, Áustria, né, com o final do Império Austro-Húngaro, Áustria e Hungria, e também o Reino da Iugoslávia. Isso, o Reino da Iugoslávia, que, na verdade, era um reino que incluía ali 3 povos: os croatas, os sérvios e os eslovenos. Ou seja, a gente tem 8 novos países para 10 diferentes povos. Então, a gente pode entender que todos esses movimentos nacionais étnicos surgiram na Europa antes da Primeira Guerra Mundial, ou seja, em meados do século XIX, e estavam lutando pela sua independência, pela sua autodeterminação. O sionismo, ele surge nesse mesmo momento, ele surge nessa mesma ideia, em que os judeus buscam a sua autodeterminação, como todos esses outros povos aí que eu falei, também estavam buscando a sua autodeterminação. Agora, diferentemente de todos esses povos aí, apesar da gente ter registro de presença judaica na Europa de mais de 2.000 anos, antes ainda do Êxodo, né, do final do Êxodo do Reino de Israel, no ano 70, né, depois de Cristo, né, a gente já tinha presença na Europa. E, apesar disso, o movimento nacional judaico, que era o sionismo, ele não tinha espaço na Europa. Quer dizer, o movimento nacional judaico não era só o sionismo, mas você tinha outros movimentos de autodeterminação de judeus na Europa que não conseguiam seu espaço. Os eslovenos conseguiram, os alemães conseguiram, os austríacos conseguiram, né? Mas os judeus não conseguiram, porque apesar de muita gente querer, principalmente hoje, né, cara, a gente vê muita gente dizendo que os judeus são brancos, né, enfim, como parte de uma justificativa de políticas de dizer que não pode chamar de antissemitismo e tudo mais, os judeus nunca foram brancos, na concepção social da palavra. Os judeus sempre foram discriminados na Europa, os judeus, há 2.000 anos, a presença judaica na Europa, e há 2.000 anos os judeus nunca foram aceitos como um povo que vivia ali na Europa. Sempre foram perseguidos, nunca tiveram seu espaço para se autodeterminar e se desenvolver enquanto um povo. E o final da Primeira Guerra Mundial, né, que dá a todos esses movimentos nacionais essa possibilidade de autodeterminação, ela não dá essa possibilidade de autodeterminação aos judeus. E é fundamental a gente entender isso, né? É fundamental a gente ter essa questão aí na cabeça. E aí, em relação, né, toda essa questão do sionismo. Enfim, na época, na Europa, naquele período, viviam cerca de 9,5 milhões de judeus, tá? No período antes entre guerras, vamos dizer assim.
né, no início do século XX. Isso representava cerca de 60% da população de judeus do mundo, né? E, enfim, ali era uma grande civilização judaica na Europa, né? Não vou dizer que era a única civilização, você tinha ali diversas comunidades judaicas nos países bom, na Primeira Guerra Mundial não era nem país, era tudo parte do Império Otomano, né? Mas no que hoje a gente conhece como Iraque, como Iêmen, como Síria, como Líbano, como Israel, que na época era Palestina, enfim, Marrocos, Tunísia, Líbia, tudo, né? O norte da África, Oriente Médio, você tinha comunidades judaicas ali espalhadas. Você tinha também comunidades judaicas já crescendo nas Américas, principalmente nos Estados Unidos, no período antes da Primeira Guerra Mundial e também depois da Primeira Guerra Mundial. Mas na Europa Central e Oriental existia uma grande civilização judaica. 9 milhões de judeus, né, que, na verdade, é mais do que hoje tem no Estado de Israel. Hoje, a população do Estado de Israel hoje é de 9,5 milhões, contando aí 25% de árabes, não judeus, né? Então, naquela época na Europa, se tinha mais judeus, na Europa Central e Oriental, você tinha mais judeus do que você tem hoje em Israel. E judeus falavam várias línguas, porém falavam uma língua em comum, a grande maioria falavam Yiddish. Você tinha toda uma literatura em Yiddish, você tinha toda teatro em Yiddish, você tinha escolas, você tinha, enfim, uma civilização judaica que funcionava ali em toda aquela região, né? E, enfim, eles também tinham seus anseios por autodeterminação. Parte deles achava que os judeus tinham que se autodeterminar ali, na Europa, naquela região que fica ali na região leste da Polônia e Ucrânia, hoje em dia, que era onde os judeus, a grande maioria dos judeus ali se concentrava, e é onde aconteceu o Holocausto, né? É importante também ter isso em mente. Mas ali vivia toda essa grande civilização judaica que muitos deles achavam que os judeus sim tinham o direito de se autodeterminar, mas ali, não vindo para a Palestina, ali. Ali era o local deles, né? E o movimento sionista surge nesse bojo todo aí, né? De autodeterminação, liberdade, para os judeus, né? Que, como eu falei, na Europa eram estrangeiros, né? Não eram vistos ali como cidadãos. Entre as primeiras guerras, entre as duas grandes guerras, houve momentos em que, em alguns países, principalmente do Ocidente, da Europa Ocidental, né? Não estou falando ali do Oriente da Europa Oriental, nem Central, estou falando da Europa Ocidental. Entre guerras, os judeus atingiram um status civil mais avançado. Alguns deles em alguns lugares receberam cidadania plena, enfim, tinham direito, né? Não tinha nenhuma restrição à vida judaica, aos cidadãos judeus, nem tudo mais. Porém, isso era diferente no centro e no leste europeu, onde se encontravam ali a maioria, né, dos judeus. E aí, eu, né, como um defensor da autodeterminação dos povos, de todos eles, independente de quem sejam, também, né, defendo a autodeterminação dos judeus. Também acho que os judeus, como qualquer outro povo, também têm o direito de se autodeterminar. E aí, se a gente for perguntar para o Marcos de hoje, né, para mim, que se o caso eu estivesse vivendo na Europa no final do século XIX ou ali no Entre Guerras, eu seria membro do Bund. Não sei se os nossos ouvintes conhecem. O Bund é um partido socialista judaico, revolucionário, comunista, não sionista, que ele, na verdade, defendia o fortalecimento e a autodeterminação nacional e cultural dos judeus ali na Europa Ocidental, na Europa Oriental, como eu falei antes, que os judeus pudessem se autodeterminar, mas que fosse ali o local deles, né? É uma ideia assim de autonomia, vamos dizer, cultural nacional, né? De diferentes grupos de minorias, diferentes minorias dentro de um Estado, e assim esse Estado é formado, né? Um Estado multinacional, um Estado multiétnico, né? E aí é que entra a questão com o sionismo, né? O sionismo ele não é só essa criação do Estado, né? Da autodeterminação dos judeus, né? Ele é a criação de um Estado para os judeus aqui, né? Aqui na terra de Israel, né? Em Israel, da onde eu estou falando para vocês, né? Ou, enfim, na Palestina, seja lá como vocês quiserem chamar. Isso para mim, Marcos, isso não tem muita importância. E o sionismo ele baseia a ideia em um direito histórico e cultural
cultural que os judeus têm a essa terra, né? A criação de um Estado judeu, por isso o Estado deveria ser aqui, né? Por conta desse direito histórico e cultural. E aí, enfim, seria a criação desse Estado aqui, onde os judeus seriam maioria, e aí sim poderiam garantir a sua soberania, né? O controle sobre um Estado onde os judeus pudessem se sentir seguros e pudessem, enfim, se autodeterminar. E aí eu volto para o Marcos lá do século XIX. Né? Eu, particularmente, não concordo com esse argumento histórico, né, de direito à terra. Eu acho, enfim, eu tenho problemas com isso. E, para além de tudo, eu não acho que os árabes que viviam aqui na época, né, enfim, não eram palestinos, porque esse conceito de identidade palestina ele também não existia no final do século XIX, início do século XX. Eles não tinham que pagar, né, assim, vamos dizer, pelo anseio de libertação dos judeus, né, pelo direito de libertação dos judeus. Não eram os palestinos, os árabes que viviam aqui na região, que deviam arcar, né, pagar por isso. Então, mesmo que tivesse uma minoria judaica vivendo aqui, e tinha, né, isso, na minha opinião, na forma como eu vejo, não torna correto que a gente trouxesse centenas de milhares de judeus que viessem para cá para construir um Estado, um Estado de Israel. Né, o Estado de Israel, enfim, o Estado judeu. E é óbvio que os árabes não aceitaram a criação do Estado de Israel, não estou discutindo aqui, enfim, não vou entrar nessa questão, acho que não é esse o ponto aqui. O que eu quero discutir é justamente esse argumento, né, do sionismo, né, que aceitou ou não aceitou, porque, enfim, em nenhum momento na história da humanidade os povos que foram dominados, foram controlados ou ocupados, eles aceitaram isso de forma passiva. A história dos judeus tem isso, né? Quando os judeus foram expulsos pelos romanos aqui há, sei lá, quase 2000 anos atrás, houve resistência. Não foi assim, não foi, beleza, os romanos chegam aí, a gente vai... Não, houve resistência. A gente tem histórias da resistência. Então, isso é uma coisa que não tem como fugir disso, né? Então, eu acho que é parte dessa história. Mas, enfim, para mim, toda essa questão é passado. O que eu quero dizer com isso? O Estado de Israel foi criado, o Estado árabe ainda não. E esse conflito que a gente vive, ele já dura mais de 100 anos. Né? E hoje, aqui em Israel, é onde o povo judeu se autodetermina. Né? É onde a civilização judaica se reconstruiu depois de quase a total destruição, né, durante o Holocausto. Aí construíram uma nova língua, cultura, religiões diferentes, porque a religião, não existe esse negócio de a religião judaica, você tem várias religiões judaicas. Tem a literatura, enfim, você tem novamente uma civilização aqui em Israel. E é justamente isso que eu vim buscar. Eu vim buscar a civilização judaica, a autodeterminação. Né? Se o projeto de criação de uma área de autodeterminação dos judeus tivesse sido, vamos supor, em Uganda, como foi proposto, eu teria ido para Uganda. Se o projeto de autodeterminação dos judeus tivesse sido aceito e tivesse sido na Europa Oriental, enfim, se a gente também apagar o Holocausto, né? Se tivesse tido uma autodeterminação dos judeus na Europa Oriental, eu teria ido para lá também. Porque para mim, o que é importante é a busca da civilização judaica, é a identidade judaica. Isso é importante para a gente entender, entendeu? Eu acho que para mim, não tem a questão do espaço físico. Se a civilização judaica se autodeterminasse em Uganda, eu ia para Uganda. Se a civilização judaica se determinasse na Europa Oriental, eu ia para a Europa Oriental. Mas é aqui que a civilização judaica se autodetermina. É exatamente aqui. E é por isso que eu vim, porque eu vim em busca da autodeterminação dos judeus. Eu vim em busca da minha identidade judaica. Um dos motivos, eu nunca falei disso no podcast, um dos motivos que me levaram a vir aqui para Israel é justamente a busca por essa identidade. A minha identidade judaica é uma identidade diaspórica, de minoria. Porque por mais, como eu falei, né, que as pessoas digam que os judeus são brancos, eu sofri antissemitismo no Brasil quando eu era criança. Até os meus 14 anos, eu estudei em colégio judaico, e depois eu fui para um colégio, enfim, não judaico, né? E eu tive com 14 anos que enfrentar realmente, né? Porque, enfim, brigamos, caímos no pau com um cara que foi desenhar uma suástica no quadro negro, entendeu? E depois que eu caí no pau com esse moleque, eu me lembro, veio um outro e ficou na minha frente parado com a mão estendida falando Heil Hitler. Ou seja, os judeus são uma minoria.
os judeus não são brancos. Os judeus nunca foram brancos. E eu acho que é importante as pessoas terem essa ideia na cabeça, né? Porque, assim, a gente não pode viver no passado. E é nesse passado que eu não quero viver. Né? E eu acho que é por isso que a gente tem que avançar. Avançar partindo do que a gente existe hoje. O que existe hoje? Existe a realidade que aqui é onde a civilização judaica se desenvolve, se autodetermina. E é aqui também onde os 7 milhões de palestinos também querem se autodeterminar. E a gente tem que avançar por isso aí, entendeu? Então é por isso assim que eu, quando as pessoas falam, então o que você quer para o final do conflito? Eu, particularmente, e aí, mais uma vez, né? Como eu falei, eu não vou ficar preso no passado. Eu acho que a gente vive num conflito muito sangrento, né? E aí, os dias de hoje provam isso. É muito sangue, é muita gente morrendo. E eu acho que o fundamental, acima de tudo, hoje é acabar com a guerra, acabar com o conflito. Não estou falando com essa guerra, eu estou falando com a guerra. Acabar com o conflito. Isso é fundamental. Parar com o sofrimento das pessoas. É muito importante isso. Acho que o podcast de hoje, esse nosso episódio, falou muito disso, né? Então, acho que é fundamental isso. Então, se perguntar para o Marcos, qual que você acha que seria a melhor opção para a resolução do conflito? Eu acho que seria um Estado binacional. Um Estado que não é Palestina do Rio ao Mar e não é Israel de Rio ao Mar. É um estado em que os dois povos se sintam seguros para se autodeterminarem e que os dois povos entendam o direito do outro de se autodeterminar aqui. Porque agora, quando a gente tem um estado de 75 anos com 7,5 milhões de judeus vivendo aqui, crianças, adultos, jovens, você não tem como dizer que essas pessoas não pertencem a esse local. É uma realidade. Eles pertencem a esse local. A gente não vai conseguir descolonizar Israel e voltar à Palestina histórica de 1930 e 1948, né? Inclusive ontem, né? Ontem, né, João? Fez aí, bom, não vou fazer a conta das idades, mas que foi a partilha da Palestina, né? Dia 29 de novembro. Ou seja, é isso, gente. Mas como eu falei, né, a questão do conflito, de parar o banho de sangue, eu sei que essa proposta minha de viver num estado binacional, ela é uma proposta que, enfim, é muito difícil de ser alcançada, né? Onde judeus e árabes têm o direito de transitar e de viver e de se autodeterminar nessa terra em conjunto. Eu acho que é uma coisa muito difícil. A guerra de hoje, ela fez com que a gente andasse, sei lá, uns 70 quilômetros para trás, e se a proposta da população, enfim, se para parar o banho de sangue a gente tem que avançar numa política de 2 estados, eu acho que é isso que tem que ser, entendeu? Mas o importante hoje é garantir a autodeterminação para os dois povos, é garantir que judeus e palestinos possam viver aqui. E aí, como eu tenho essa visão também, né, de você não precisar ter um Estado judaico, você pode ter aí um Estado binacional, isso também vai de encontro, né, à política sionista, né, que é diferente. Mas, além de tudo, gente, eu acho que é fundamental entender, como comecei lá no início desse meu aí monólogo, né, a importância da criação do Estado de Israel para o povo judeu. Essa criminalização do sionismo, como se fosse uma mega rede de conspiração, né, junto com o capitalismo, com o imperialismo, com o neoliberalismo, com seja lá qual ismo a gente vai colocar, é irreal, né? O movimento sionista, ele é um movimento de base, ele é um movimento que surgiu dentro do campo da esquerda, né? Dos trabalhadores da Europa Oriental, da Europa Central, de esquerda, socialistas, que queriam vir para cá para criar um Estado socialista, para que judeus do mundo inteiro pudessem vir para cá também. Essa é a ideia do sionismo. A ideia do sionismo não era vir para cá e colonizar a Palestina da mesma forma como a Inglaterra fez, como a França fez com a Inglaterra e a França fizeram com o Oriente Médio. Os judeus nunca tiveram um Estado naquele período. Então, como é que a gente pode dizer que o sionismo é imperialista ou colonialista, como são os franceses e os ingleses? São duas coisas completamente diferentes. A gente não pode colocar isso na mesma balança porque não são. Não são a mesma coisa, né? Ou seja, eu tenho muitas críticas ao sionismo. Eu acho que o movimento étnico, o movimento nacional étnico, ele nunca vai ser democrático, porque ele é étnico, então ele vai ser etnocrático. E essa é uma crítica minha ao sionismo, e é por isso também que eu não sou sionista. Mas a gente tem que, mas eu não tenho como negar a importância da criação do Estado de Israel para a civilização judaica, para os judeus do mundo inteiro. E aí as pessoas podem dizer, mas o Estado de Israel não representa os judeus.
eu não vou entrar nessa discussão, porque eu acho que aí é uma questão de identidade. É como cada um vê a sua identidade judaica e como cada um quer expressar a sua identidade judaica também. E foi isso que me fez vir para cá, né? Eu não sou sionista, mas eu acho que aqui é onde os judeus se autodeterminam e a gente pode avançar para uma política diferente. A gente pode deixar parte da ideia do sionismo para trás, né? Essa ideia colonialista, vamos dizer assim, que ela exclui a população palestina ou que ela impede a população palestina de ter acesso a partes dessa terra, para trás e avançar, né? Agora, como eu falei antes, eu acho que o mais urgente de tudo isso é a gente encerrar com esse conflito aí de cento e sei lá quantos anos. Então, se eu fosse aí o cara que fosse determinar para assinar um acordo e falasse assim para mim, olha só, ou a gente acaba o conflito e tem 2 estados, ou a gente tem mantém o conflito, mas não vai chegar à política de um estado só. Aí, enfim, eu acho que o ser humano está na frente de tudo e a gente tem que avançar e resolver essa solução, resolver esse conflito. Bom, João, é isso, cara. Parei. Falei pra caramba, mas eu precisava falar porque acho que é importante também a gente ter isso claro, porque antes de tudo, acho que essa dimensão não fantasmagórica e criminalizada do sionismo é muito importante a gente ter. É isso, cara. Fico por aqui, cara. Você tem algo mais a declarar, cara? Não, não. A visão que o Marquinhos colocou agora é a visão dele, não reflete a minha visão necessariamente. Em algum momento talvez eu fale, mas se eu falar agora, vai virar um xadrez verbal esse episódio aqui, então eu fico por aqui. Beleza. Ficamos por aqui, então. Gente, como eu falei, na descrição do episódio vai estar também aí os nossos links para contribuição no nosso plano de financiamento coletivo. Quem puder nos ajudar para continuarmos aí trazendo informação e conteúdo de qualidade, agradecemos muito. João, a gente se fala aí na semana que vem e gravamos nosso próximo episódio. Forte abraço. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.